Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, esse 47º episódio do podcast patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detensos em gigahertz.fm/apoio, pessoal que recebe a edição sem edição. A gente acaba de gravar e manda a edição, sem cortes, já tivemos um bom tempo aqui de gravação, pré-gravação, sempre tem um papo também que rola depois da gravação, tem os erros de gravação no meio do caminho, às vezes sobra um palavrão. Eu sou o Marcos Mendes e tenho Clara se encontrando essa por aqui, o Rambo e o Coca. Tudo bem? Excelente. Tudo bem. Boa, empolgado pra saber qual foi o resultado do Bola de Cristal. Porque eu tenho uma desconfiança. Desconfiança não, já vi, né? Todo mundo deve saber que muita gente deve ter acertado, porque tinha vazado tanta coisa. Mas ainda assim, a gente tem uma coisa preparada pra vocês aqui. Mas, antes disso, eu quero agradecer a todo mundo. E eu vou falar só os nomes. Ao Nicolas, ao Caio, ao Júnior, ao Lucas, ao outro Lucas, ao Newton, ao Raí, ao Pedro também, que mandaram, deve dar umas dezenas de convites pro Perplexity Comet, o navegador da Perplexity, que aparentemente está sendo bem generosa com a distribuição de convites, e vocês, por consequência, por serem ouvintes do DT, generosos também, mandaram pra gente. Então, quem estiver a fim de ter... A gente já deve ter mais link do que pessoas a fim de testar. Mas a gente vai deixar aqui na descrição os links. Obrigado a todo mundo que mandou. Sigam mandando, porque vai que eles esgotam rapidinho, mas a gente vai querer testar. Eu acho que essa altura a Perplexity está próxima de lançar oficialmente mesmo, né? Como eles estão bem generosos com o convite, mas bacana. E obrigado a todo mundo que mandou esses vários e vários convites. Obrigado. Boa. Algum de vocês testou, usou, pegou um convite? Meh. O meu convite ainda tá esperando, eu recebi ele, mas não foi. A Perplex falou, pô, tá aqui, acho que estão realmente abrindo, tá aqui, mas ainda tá lá, tá aqui, mas tá lá. Tá, eu testei, não consegui, até falei no horário de trabalho hoje, não colou, sabe? Mas eu vou me forçar a usar um pouquinho mais, a ver um pouquinho mais pra ver, primeiro, valorizar que recebi o convite e depois pra ver se eu consigo fazer entrar no fluxo aqui. O problema é que meu uso da Perplexity mesmo, como ferramenta, serviço, plataforma, IA, produto, caiu vertiginosamente nas últimas semanas. Acho que o GPT-5 especialmente engatou pra mim e tá indo. Eu tô usando 2 vezes por semana, assim, a Perplexity. Toda hora que sai o navegador do ChatGPT, aí dá o OpenAI, aí talvez a conversa mude, mas ainda assim é bacana. Ele tem capacidades agênticas, vale o teste. Tem um documentário, na Amazon, Thinking Game, que conta a história do carinha da DeepMind, que ele monta lá... legal, do Hassabis? Não, Hassabis. Esse mesmo, lá em Londres, que ele monta, abre a empresa, e aí vende pro Google e tal, e mostra a obsessão que o cara tem com inteligência, né? Porque hoje virou carne de vaca, todo mundo, né? Pra gente hoje, eu tava até, acho que eu comentei com vocês, né? O pessoal hoje deixou de chamar CG e passou a chamar de IA. Né? Vê um filme, lá, cara, olha, isso aí é IA, esse monstro aí é IA, né? E, enfim... Acabou misturando... O Todd Vasily da ILM tá muito bravo com isso. Nossa, eu imagino. E mostra a obsessão do cara, né? Que a gente acha, né, que todo mundo tinha essa obsessão, né? E não, foi o cara que começou sozinho ali, né? E ele vai correndo... Não, a gente pode fazer isso aqui, mas não dá pra fazer nas universidades, que as universidades não têm... Entre aspas, vou colocar dessa maneira, não é exatamente isso. Tem as amarras, a gente precisa de uma coisa mais livre. Aí vai pros investidores. Aí os investidores... Tá, mas como é que a gente ganha dinheiro com isso? Aí o cara... Pô, mas ganhar dinheiro como assim? Eu tô falando de inteligência, você tá me falando de dinheiro. Sai daqui! Assim, tem alguns conflitos éticos interessantes no Thinking Game. Que legal. Vou dar uma olhadinha. Eu já vi algumas, eu ouvi, na verdade, em podcasts, entrevistas, e é o Demis Hassabis mesmo. O pessoal chama de Demi Hassabis, eu chamo de Demis. E ele sempre fala dessa origem da DeepMind, etc. Tudo com... Eu não sei se conta isso nesse documentário, filme, talvez conte, deve contar. Tudo em cima de Atari, assim, que ele ensinou os jogos do Atari meio que se jogar sozinhos, a partir de tentativa e erro, reforço por aprendizado, e virou o AlphaGo, virou o AlphaFold, e hoje dentro do Google também, então é muito louco, né? Como um hobby virou um dos sei lá, dos tripés, não sei quantos pés tem o tripé do Google, de planejamento de IA que vai curar doenças. Isso é muito legal. Agora, Rambo, existe uma dúvida aqui que eu acho que não é só o Ronnie Peterson que tem, que você vai poder resolver, que é sobre o Action Buddy. Pra que serve? Mas não é aquele aplicativo de exercício que te ajuda a fazer ação lá de exercício, correr? Esse é o Workout Buddy. Droga.
Num episódio normal, eu passaria meia hora aqui falando sobre ele. Como é episódio pós-evento da Apple, tem um detalhe. É meio que um daqueles apps que se você precisa perguntar pra que ele serve, talvez ele não seja pra você não seja o público-alvo. Mas, se você tiver interesse, tem o link de novo aí nas notas do episódio do Test Flight, pra quem quiser. E ele tem ações que ele adiciona lá no Shortcuts. Então, instala ele. O próprio app já tem ali meio que como se fosse uma documentaçãozinha das ações que ele coloca no Shortcuts. E aí você vai lá no Shortcuts e cria Shortcuts com as ações dele, que fornecem recursos que por padrão não tem e que ajudam a fazer certas coisas. Não tem muito mais do que isso, é basicamente isso. Então, se você não é uma pessoa que usa Shortcuts, que precisa de umas paradinhas mais avançadas no Shortcuts, talvez não seja tanto o app pra você, mas é basicamente isso. Você falando isso, eu penso em quando eu vou numa loja, passo na frente de uma loja, na verdade, e tem na vitrine um negócio bonitão e não tem o preço. Eu penso a mesma coisa. Se você tá se perguntando quanto custa e o negócio não tá te dizendo quanto custa, provavelmente ele não foi feito pra você. Nesse caso é mais simples porque é mais uma questão de uso, né? Mas também tem isso, é parecido. Mas eu sempre me divirto. Quanto será que é? Não, essa pergunta é errada, então não é, você não consegue. Deixa eu falar. Bom que o quê? O Test Flight é de graça, então dá pro pessoal pelo menos testar e ver se conceitualmente encaixa. Boa. Eu acho que batemos um recorde aqui agora e passamos a régua na primeira etapa do episódio pra gente poder falar sobre o evento All Dropping. Caiu o queixo de vocês, não? Deu uma leve... Luxou. Deu uma luxada no queixo, talvez. De luxar o queixo devia ser o nome do evento. Então, teve uma outra coisinha ali que me chamou mais atenção. Aí ao longo do episódio a gente conversa sobre isso. Eu fico em dúvida, porque em alguns momentos foi mais do mesmo. Mas teve... Eu entendo que tiveram coisas ali que eu achei geniais. Tem genialidades brutas que eu gosto, e tem genialidades de negócios que não é muito a minha praia, mas entendi o motivo, mas talvez não tenha sido um dropping público, né? Publicamente talvez não tenha ainda feito o sucesso de repente que a Apple imaginou. Genialidades brutas, você quer dizer então genialidades queixo duro? Então é de quebrar o queixo. É o próximo filme do... Como é que chama lá? Dos irmãos Safdie. Tem o Joias Brutas e o Genialidade Bruta. Mas muito bem, deixa eu fazer aqui a apuração, acho que de forma rápida também, dos nossos chutes pro Bola de Cristal. Lembrando aqui, passando as regras rapidinho, não tem meio ponto, ou acerta ou erra para facilitar a vida. O chute tem que ter aparecido ou ter sido dito, mencionado mesmo na apresentação, aparecido lá no fundo, no videozinho, uma coisa assim. A gente tinha uma lista fixa de chutes, a gente cadastrou as opções, e aí teve os 3 chutes que podia ser da lista, o 4º chute podia ou não ter sido da lista. Vocês também, adetêncios e adetências, puderam votar. A gente também vai fazer aqui a contagem e apuração com vocês em mente. E em caso de empate, os chutes mais improváveis são os critérios de desempate. Então vocês receberam o link, poderam votar, etc, etc. A gente vai apurar aqui os nossos chutes e por, extensão, isso ajuda também a contabilizar os chutes de vocês. Primeira rodada, o Coca falou que veríamos uma nova geração da Apple TV. Não rolou, a Apple TV só apareceu no comecinho do vídeo ali. O Rambo falou que o iPhone Air teria só uma câmera traseira. Ele tem. Também. Mas vale por 2. Exatamente. Vale por umas 4 se você levar o que a Apple falou em consideração. É uma câmera traseira de hardware, mas vale por mais do que uma. Eu disse que o iPhone Air seria promovido como 2 câmeras em uma. Exatamente. Na segunda rodada, o Rambo falou que a nova versão dos AirPods Pro teria 1 ou mais sensores para recursos de saúde, então batimento cardíaco, temperatura. Tem o sensor de batimento cardíaco. Tem sensor novo. Tem sensor novo. Tem sensor novo, Coca? O Coca é o nosso árbitro de sensor. Nos AirPods Pro tem. No Apple Watch é que a gente vai ter que conversar. Não vai porque acho que ninguém votou nisso. Então, então não tem. Eu falei que a tradução em tempo real dos AirPods seria anunciada. E o Coca disse que pelo menos um dos iPhones teria o chip de modem da Apple. Por exemplo, o C1. Conta, foi o C1X, mas, por exemplo, o C1 rolou. Terceira rodada, eu falei que a Apple ia reafirmar os lançamentos de IA no segmento dedicado à Apple Intelligence. Foi um segmento .zip.
Mas foi por um cabelinho. Né? É porque a gente falou, você qualificou como, tem que aparecer ali escrito Apple Intelligence e mostrar os recursos de Apple Intelligence que já lançaram. E aconteceu isso, de fato. Foi um segmentozinho bem pequeno, 6 segundos. Mas teve o nome e teve a lista. O meu critério é meio que assim, era o que você imaginava que seria? O que eu imaginava, não. Mas foi o que eu chutei. Não, tá dentro do chute, sim. E só uma coisa, até comentei na fonte, mas deixa eu passar aqui rapidinho, porque foi muito engraçado. Nem coloquei na pauta pra falar dessa parte, que é o seguinte. Volta no vídeo, eu deixo aqui no link da descrição, vou deixar o vídeo já no timestamp certinho pra vocês verem o segmento da Apple Intelligence. Passa uma nuvem das palavras vindo na direção da câmera, assim. Nos últimos 5 frames aparece, tipo, a carangueja mais rápida, uma coisa assim. Aparece e some, sabe? É só... Faz só um voluminho ali, ela parece tão rápida que nem aparece. Exato, eu dei risada com isso, porque assim... vamos lá. Bom, o Coca disse que os modelos Pro do iPhone têm alguma coisa além do vidro no acabamento da traseira. Rolou também. Quebra molinho. Exato. E o Rambo disse que o iPhone Air tem uma tela com taxa de atualização maior do que 60 Hz, que não necessariamente é chamada de ProMotion. Rolou, não foi Liquid Motion. Foi ProMotion mesmo, uma grande surpresa do evento, inclusive. E na quarta rodada, o Coca disse que pelo menos um modelo do Apple Watch ia ter conectividade via satélite, cravou, um deles tem. O Rambo falou que ia ter uma geração nova do HomePod Mini, nope. E eu falei que pelo menos um modelo do Apple Watch ia habilitar uma nova medição de saúde. Sem novo sensor. Então, eu passei muito tempo troca aí o que você botou na pauta. Eu passei muito tempo deliberando sobre isso, mais tempo do que eu gostaria. Vejam bem, de fato, não é um modelo novo de Apple Watch que habilita uma nova medição de saúde. Porém, você assistindo o evento, você tem essa impressão. Porque em nenhum momento no evento é falado ou aparece que a medição lá de hipertensão e coisa tá disponível para os modelos anteriores. Eles dão a entender que é um recurso do novo Apple Watch. Então, como o nosso critério é o que aparece no evento, e a gente só ficou sabendo que os modelos anteriores também têm pós-evento com informações do site, você ganha esse ponto. E os adetêncios e adetências que votaram nisso também ganharam esse ponto. E até a própria construção da frase, né? Ao menos um modelo de Apple Watch habilita uma nova medição de saúde. Sim, mas Ok. Não é um novo sensor que faz... Não, é um algoritmo, whatever, que faz a média móvel dos últimos 30 dias. Inclusive, isso tá implícito na frase, mas assim... Se a gente quisesse ser bem pedante, não tá falando que é um modelo novo de Apple Watch anunciado. Tá falando ao menos um modelo de Apple Watch. Pode ser qualquer modelo de Apple Watch. Não precisa ser um dos anunciados. Eu quero agradecer aos meus 2 advogados psicopatas aqui que estão participando comigo no episódio, defendendo o meu chute. Vou aceitar sob protesto, mas só porque eu quero ganhar. Porque com isso, eu ganho o Bola de Cristal dentro do Parabéns. Um evento raríssimo. Tá vendo? Ó, trabalhar no 9 to 5 Mac tem os seus benefícios, ó. Tá mais ligado nas coisas. Então, né? Então, muito bem. Raridade aqui. Aí temos os adetêncios e adetências, que também deram os seus chutes. A gente... Na verdade, essa apuração é um sistema super legal que o Rambo criou para deixar o mais agilizado e automático possível de fazer isso. Você quer passar rapidinho sobre como é que é essa apuração ou fica pra semana que vem? A apuração é isso que a gente acabou de fazer, só que automatizado. Então a gente avalia todas as respostas, marca quais que foram certas, quais que foram erradas e o sistema vai lá e calcula quem ganhou e quando tem empate, pega a pessoa que teve o maior número de respostas corretas que são menos populares que os demais que acertaram a mesma quantidade de respostas. E aí essa pessoa é selecionada como ganhador ou ganhadora porque o critério é as coisas menos prováveis, né? E a gente sabe quantos votos cada opção teve e com isso... Então por isso que a gente sempre fala pra ser criativo nas respostas, porque se você votar só nas coisas óbvias, você vai ficar lá no bolo de pessoas que votou
empatou e ficou no empate, mas tivemos uma pessoa que se destacou porque acertou as 4 respostas, o que muita gente acertou as 4 respostas nessa votação. Acho que foi a votação que mais teve, de gente que acertou as 4, mas teve uma pessoa que se destacou porque as 4 respostas dessa pessoa foram menos prováveis. Uhum. E antes de falar quem foi, eu fiz uma conta rápida aqui. De todos os chutes disponíveis na lista, 27 deles foram anunciados pela Apple e 38 chutes eram errados. Então mesmo com tanto de coisa que vazou, ainda assim, na lista completa tinha mais coisa que não aconteceu do que aconteceu. É claro que tem chute também que um é exclusivo do outro, tipo, não vai anunciar versus vai anunciar. Aí, né, um dos dois já tá certo, o outro já tá errado. Mas ainda assim é interessante ver que 27 só dos vários, se eu não fazer a conta que eu vou errar, dos chutes estavam certos. E quem levou, dessa vez, o prêmio foi o Aaron Gabriel Dallabona. Reconheço o nome, que já mandou, falou pra gente, participa aqui, eu 22 tem um tempão. Parabéns! Parabéns. E só pra, caso o pessoal esteja curioso, eu vou revelar aqui as respostas do Aaron, que foram, ao menos uma capa possui um ponto de fixação pra Lanyard. Eu acho que eles não chamaram de Lanyard, mas consideramos. O iPhone Air será promovido como 2 câmeras em uma. O iPhone Air possui apenas uma câmera traseira, a mesma contradição que tivemos aqui. E ao menos um modelo de Apple Watch possui conectividade via satélite. E aí, olhando aqui o total de votos nessas respostas, todas elas tiveram só 3 votos totais dentre o pool de jogadores e jogadoras. Então, são realmente respostas. As mais populares tiveram tipo 12, 15 votos. Então realmente são respostas menos populares. Excelente. Então, Aaron, parabéns. É curioso como muita gente acertou os 4 chutes, né? Escolheram das 27 opções as opções certas. Quanto é um top o quê? Top 10, top 15? Aqui todo mundo tem os 4 que estão certos. Mas ainda assim, o Aaron fez o chute menos provável. E o que o Aaron vai ganhar? O Aaron vai ganhar um belíssimo, maravilhoso e exclusivo passe do Apple Wallet, que dá direito a nada, mas dá direito a ele mostrar e dizer, olha só, eu ganhei o Bola de Cristal, o seu wallet está em produção, Aaron, vamos entrar em contato, eventualmente chegará até você. E o Douglas Nevitz, Knevitz, ele me ensinou a falar, que tá acompanhando ao vivo aqui, ele que deu essa sugestão, parabéns e obrigado. E Aaron, se você for no encontro da DT, quando ele for acontecer, ou da Gigahertz, você ganha um drink, se você não toma drink, você ganha uma água. Tá bom assim? Boa. Então vamos lá, claro, todo mundo que participou, obrigado por terem ajudado a gente a deixar o Bola de Cristal ainda mais divertido, mesmo com muita coisa que todo mundo já sabia mais ou menos como é que ia ser. E vamos fazer aqui o nosso resumão do evento, que eu não pus na pauta, peraí. E agora sim, tá na pauta. Então vamos lá. Só um disclaimer rápido, eu conversei sobre o evento hoje com o Felipe. Hoje faz nem 12 horas. Eu conversei, já tá no ar. Foi a fonte gravado em tempo recorde, relâmpago, gravado, editado, revisado. Pá, tava no ar. Então eu vou querer mais ouvir do Coca e do Rambo fazer aqui a apresentação do que foi e pedir pra vocês darem as opiniões de vocês, começando pela abertura mesmo do evento, com aquela frase do Steve Jobs: design não é como as coisas só elas são, né, o aspecto delas, mas como elas funcionam também, seguido daquele videozinho de abertura evidenciando o design de hardware e interação da Apple. Então, essa abertura, ela foi de subir o queixo, no meu caso. Porque sabe aquele emoji de grimacing, assim? Eu fisicamente fiz essa cara quando eu vi essa frase, porque, assim, me permitam um momento de reclamação, que eu já vou adiantar que eu gostei. Pra mim foi um dos melhores eventos da Apple recentes, porque foi direto ao ponto, foi bem apresentadinho, os anúncios foram legais, eu gostei do evento. Mas essa frase usada no contexto atual, eu achei de uma sacanagem. Parecia que ele está... É rage bait isso, só pode ser, tipo, o Tim Cook, o que a gente pode botar na abertura vai deixar todo mundo pistolaço? Vamos botar, porque tá todo mundo falando sobre como Liquid Glass é um design que é bonito e eles fizeram pra look cool, né, e ficar bacana em screenshot e tal, mas que, né, na prática tem certos contextos onde ele não funciona muito bem e tudo mais. Eu ainda acho que é um design que pode funcionar, só que ainda precisa de mais trabalho em cima, mas
assim, nesse contexto atual, começar com essa frase do Steve Jobs ainda, se fosse de outra pessoa a frase, talvez eu não teria achado tão sacanagem, mas essa frase de abertura eu achei uma sacanagem. Como são leituras diferentes, né? Concordo completamente com o que foi dito em relação ao iOS 26, em relação ao Liquid Glass. Eu, inclusive, estava assistindo pelo Apple TV, no aplicativo do TV Plus, e eu coloquei a legenda em português. E quando o fundo é branco, não aparece a legenda. Mesmo que você tenha habilitado aquele recorte cinza para dar o destaque, você não consegue ler a legenda. Então, concordo plenamente. Por outro lado, duas coisas. Primeiro, aquela coisinha de você ver o formato redondinho e encaixar um no outro, isso me dá paz pra minha mente. Uma bobeira, mas me dá paz. Caramba, é a mesma curvatura. Por mais que você olhe, porque tá mais esticado, é que você forçou aqui, não é a mesma coisa. Mas gosto dessa... Não é paz a palavra, mas, enfim, perceber que existe uma identidade, uma continuidade. E a outra coisa... Assim, só pra esclarecer, o vídeo eu achei lindo. Sim. Eu tô me referindo só puramente ao uso da frase no contexto geral atual, mas o vídeo foi ótimo. E a minha preocupação no evento principal era como que eles iam apresentar um iPhone Air. O que seria o Air? E essa frase me deu uma certa calma no coração, porque me veio uma coisa, eles vão tentar mostrar isso aqui. Porque o Air é uma coisa meio esquisita, né? Porque ela tinha uma linha, que era o Mini e o Plus, que era problemática, no sentido de que não vendia muito para os padrões Apple. E ela reformulou de uma maneira que trouxe como se fosse o iPhone 10, aquele iPhone, entre aspas, do futuro, que é esse iPhone, o Air. Então eu gostei dessa maneira, né? Olhando pro hardware, olhando pro Air e a frase, eu gostei. Mas pro Liquid Glass, com certeza é esquisito. Eu fiquei pensando em fazer uma montagem que mostra essa frase aplicada em Liquid Glass que não tem muito contraste, né? Só pra tirar um sarro, assim. Putz, faz isso, por favor. O problema é que, conceitualmente, eu tô criticando como as coisas são e não como elas funcionam. Mas ainda assim, é óbvio até essa piada. Eu também... E é assim, né? Eles botaram o Jobs, a primeira coisa que apareceu no evento, e acabou agora à noite. Saiu uma entrevista do Tim Cook, do Alan Dye e Molly Anderson, né? Que é a líder de design industrial da Apple. Eles falam do Jobs também nessa entrevista. Estamos muito próximos de fazer o que o Jobs sempre quis, blá blá blá. Eu não gosto dessa invocação dele pra justificar um lançamento. Não precisa disso, sabe? É que nem o pessoal criticou bastante, e eu não vejo problema nisso, que eu acho que é mais comunicação que outra coisa. Criticou que a Apple justifica, sei lá, racionalizando por que ela teve que fazer o Liquid Glass, ao invés de falar, eu fiz porque eu achei legal, pega eu. E pronto, né? Que é o que o Steve Jobs fazia, né? Que é tipo... Então, exato. And it just looks so cool. Tipo, eu sinto falta disso. É assim porque escolheu, te gosta, te fez. Então, não sei, eu me sinto estranho. O vídeo mesmo é super legal, né? Isso eu falei com o Felipe, e eu acho que é importante comentar aqui que não teve nada a ver com o evento. Conceitualmente, esse vídeo, super solto. Não falou... A frase do Jobs não teve nada a ver com o resto do evento. O próprio vídeo que veio depois da frase não tinha nem a ver com a frase e não teve também a ver com o evento. Se fosse uma coisa conceitual que amarrasse toda a mensagem macro que o evento fosse passar, lindo. Não. Alguém teve uma ideia, colocou ali, ficou solto, e aí... Se você tirar aquilo daquele começo e passar o evento, não vai fazer diferença. Se mostrar só aquilo sem o evento também, então... uma Se pena. bem que assim, eu tava pensando sobre outros vídeos com essa pegada que a Apple fez. O Felipe lembrou de um que não foi o mesmo que eu lembrei. Eu lembrei daquele... Eu acho que o título do vídeo mesmo é Intention, que é aquele... A Thousand No's for Every Yes. Sim, que é o vídeo mais lindo que a Apple já fez, na minha opinião. Eu queria uma versão 4K dele, inclusive, se alguém soubesse, existe, porque só existe, acho que 720p, o máximo que você acha. Mas enfim, é um vídeo lindo. E eu não lembro exatamente em qual evento ele foi usado, mas eu não lembro dele ter também, assim, uma ligação direta. É porque são vídeos que a ideia é passar uma mensagem de quem somos nós. É tipo aquela introdução à empresa que vem no press release da Apple, como se ninguém soubesse o que é a Apple, e aí você recebe o press release, então a Apple é uma empresa. É tipo isso, assim, é meio que o cover letter do negócio ali, mas eu entendo que não necessariamente vai estar relacionado ao evento. Eu gostei muito desse evento, inclusive essa questão do vídeo.
de ser uma coisa mais direta ao ponto e não tão tentativa de ser engraçado como eles costumam fazer na WWDC, que Sim. tudo tem uma piadinha e tal. Às vezes é legal, é engraçado, eu dou risada, mas tem um balanço que tem que ser encontrado com isso, e eu acho que esse evento foi bacana nesse sentido. Eu também gostei que o evento foi bem enxuto, bem direto. E no final, o Timóteo encerra com essa frase. Ele fala, né, que o design vai além de como as coisas parecem, né? O design é como as coisas funcionam, e essa é a nossa filosofia aqui e tal. Então, por mais que talvez na história que eles contaram durante o vídeo, essa frase não tenha encaixado, no final ele tentou, mas é por isso aqui, né? E eu tive um pouco dessa sensação quando ele mostra, né, que o formato lá da bolha do Liquid Glass é a mesma do que o case dos AirPods ou whatever, né? Dizendo que tem um fio condutor entre as coisas, por mais que a gente não veja dessa maneira. E depois de criticar, eu vou vestir a camisa de fanboy e vou falar que eu ainda acho que essa frase se aplica à Apple. Eu só não acho que se aplica nesse contexto atual de Liquid Glass e tudo mais. Porém, especialmente quando a gente fala de hardware, pra mim se aplica totalmente, porque o hardware, todo evento de hardware que tem, eu fico olhando e eu fico pensando, caramba, como é que esse negócio funciona, né? Porque você pode usar, tipo, eu tô usando há quase um ano o meu iPhone 16 Pro Max, eu não tive nenhum problema de hardware. Agora, bugs de software eu já tive incontáveis, né? Talvez alguns deles possam ter sido causados por alguma coisa do hardware, mas é muito raro isso. Geralmente é kernel panic quando é problema de hardware. Então, essa parte de hardware funciona mesmo, assim, e continua funcionando. Mas a gente pode talvez falar mais disso ao longo dos tópicos aí. É que aí não é o design, é o design de hardware. Engenharia é a engenharia, não é o design. Mas é tudo interligado. Porque tem um lance assim, como é que você faz, porque você faz a engenharia pra botar ali o negócio atrás do negócio da câmera e tal, mas isso tem que ser atrelado ao design do negócio pra ser concêntrico ali com a borda, né? Sim, então sim. É tudo uma coisa só, no fim das contas. Essa foi a genialidade bruta que eu achei. Porque hoje no iPhone Air, o motor do iPhone tá naquele quebra-mola na traseira, tá tudo ali. O resto do corpo é tela e bateria. Claro, na parte de baixo tem alguma coisinha ali, mas exagerando, o iPhone tá naquele quebra-mola. Eu achei genial, sim. Por mais que você possa dizer, o S25 Edge é igual, é ultra fino igual. Sim, mas eles fizeram uma miniaturização em um nível. A Apple fez uma miniaturização em 2 andares. Talvez 3, né? Tela, bateria e enfim. Mas ela tirou aquela placa que ficava no mesmo nível da bateria, subiu, fez tudo mais fino, mas caramba, vamos deixar isso aqui mais altinho, né? Eu achei isso genial. E posicionou de uma maneira elegante, né? E pra mim, entre aspas, prova cabal disso, é que ela tirou o modelo, a cor preta. Todo mundo gosta de preto. Não, preto aqui, o Pro preto. Não tem Pro preto. Por mais que tenha o azulzão que faça vezes de preto, mas o preto ela colocou no Air. Numa prova cabal, cara, você quer? O Pro ficou muito prof. Esquece Pro pra você. Pro tem câmera demais. É pra profissional que lida com câmera. Não é pra você que fica no escritório. Você clássico que vai de preto, o teu negócio agora é o Air. Tem aqui sua câmerazinha que não tem mais vários buracos, é só um buraco só. Eu coloquei aqueles 3 outros buracos dentro desse buraco só. E você vai amar, vai curtir. Eu sei que fica aqui sempre carregando na sua mesa, na recarga sem fio. Você só fica de noite, quando chega em casa lá, interagindo em casa, que você fica ele sem carregar. De noite você vai dormir, coloca carregando. Então você não vai ter problema de bateria. Então eu achei isso genial. Que pegou uma coisa, né, que eu falei, né, do Mini Plus, que a Apple não sabia o que fazer, e tornou alguma coisa desejável. Tem muita gente que diz, iPhone é câmera. Então, você vai de Pro, tá tranquilo, tudo bem. Ah, mas eu preciso de bateria. Tá bom, vai, consegue alguém ir de bateria. Pô, tô triste porque eu gostava do Plus, porque tinha bateria e tinha tela, que era tudo que eu queria. Agora você tem um negócio que, na minha opinião, a Apple conseguiu vender genialmente. Né? Ela pegou o Plus,
tá cobrando 10% a mais pelo Plus, que é o novo Air, que tem jeito de futuro, porque não tem jeito, daqui a 2, 3 anos, o iPhone padrão vai ser o Air, vai ser aquele look, ali vai ser aquele jeitão, vai dar mais uma melhor ali a bateria, né, o consumo energético. Então, essa frase eu achei muito genial dentro desse contexto do Air, por isso. Mas talvez seja só um problema de engenharia. Isso não é design, isso é engenharia. Posso até concordar com isso. Mas nesse aspecto do Air, eu achei que encaixou demais. Acho que nesse ponto, a Apple foi muito feliz na engenharia, né? Ela vai no Pro e fala, pô, não, a gente colocou aqui alumínio, porque né, alumínio dissipa melhor o calor. Mas no Air, ela usa o titânio antigo. Então ela entra em contradição com algum... Fica claro, ó, eu peguei aqui o que eu tinha Pro, que eu sabia que funcionava, de titânio, dei aqui uma ajeitadinha, coloquei aqui no quebra-mola, tá aqui, tô vendendo e vambora. 10% a mais, vamos ver se vende, se não vende. Se não vender, a gente descontinua ano que vem. Se vender, né, trago pros outros. Mas pra mim, esse iPhone Air ficou aquela cara de iPhone do futuro, né? Vai ser assim daqui pra frente. Se você precisa de bateria, se você precisa de câmera, você vai ter o Pro, vai continuar lá mascarão, do jeito, mas agora tem algo desejável, né? Ela pegou algo sem graça, para muitas pessoas o Mini Plus, e tornou em algo desejável. Nesse aspecto, achei que eles foram geniais. Isso sim. Você tocou no ponto, só que eu queria falar também, que eu acho que é a diferença entre o design de hardware e engenharia de hardware. Pensa do jeito mais literal da engenharia de hardware, da parte de dentro de você fazer esse milagre da miniaturização e uma coisa que eu brinquei também, né? Assim como o MacBook Air hoje em dia, o que é o MacBook Air? Ele é uma placa lógica, tamanho do cartão de crédito, rodeada por bateria. É um Raspberry Pi. Exatamente isso, um computador fininho. Agora você pega o MacBook Air e reduz proporcionalmente para um tamanho do iPhone. É a mesma coisa, agora ele tem a placa lógica minúscula embarcada ali no platô icônico de câmera. Então, o que eu sinto falta é de um design de hardware ponto. Não é nem mais nada. Ponto, né? A gente tá começando a ver isso, especialmente com o iPhone. O iPhone Air tem um pouco disso, ano que vem vai ter um pouco do Fold, o tal do iPhone de 20 anos também. Quero mais. O MacBook Air tá igual faz tempo, né? Precisa mudar por mudar, mas isso é o how it looks. Tá vendo, ó? Tá justificada a frase. Tem que ter os dois, não é só um ou só o outro. Sim, tem que ter os dois, então... Tô brincando. É uma coisa que eu escrevi faz 2 anos. O design da Apple está morto. Segue morto. Assim, a gente brincou na fonte. O Tim Cook é o líder de design da Apple por WO, porque foi saindo o povo, não contrataram gente e hoje tá com ele. Então é isso, uma coisa que eu sinto falta. E eles tentando reassumir a conversa e o discurso a respeito de design, usando a carta Jobs, que tem que ser usada com muita parcimônia na hora errada, só pra falar, não, Jobs então, da gente tá certo, tá? Não, eu não acho que foi o melhor jeito de se defender das acusações ou dos ataques justos durante a etapa de beta. Melhorou muito o Liquid Glass. Meu problema agora está sendo com o macOS, que tá inutilizável. Não atualizem o macOS pro Tahoe se vocês trabalham com o Mac. Não façam isso, tá? Não façam. Espera. Mas a parte de design melhorou um pouquinho. Vamos falar do primeiro produto que eles anunciaram? Então, né? Saindo do vídeo, como era de episódio, vou falar, logo no comecinho o Tim Cook falou, hoje o papo é AirPods, Apple Watch e iPhone, foi anunciado justamente nessa ordem também, AirPods Pro 3. A Apple realocou a ponta dele na pontinha, na cabecinha ali dos AirPods, agora a ponta tá meio deslocada. Isso ela falou, a gente tá com a medição de orelhas aqui da humanidade, agora fica na média nova da orelha Pro 16S, fica ali desse jeito. Eles fizeram uma coisa na pontinha mesmo, que é uma espuma injetada, não é só, entre aspas, aquele silicone dobrado. São 5 tamanhos agora, ao invés de 3. Então, pra quem... E os 2 novos são tamanhos menores ainda, pelo que eu entendi. O pequeno, médio, grande. Agora tem o pequenininho e o pequenininho. Então, pelo que eu entendi, é isso. A Apple disse que melhorou em 2 vezes o cancelamento de ruído ativo na comparação com os AirPods Pro 2 e tá 4 vezes melhor na comparação com os AirPods Pro 1. Não deu explicações técnicas. Falou só, melhorou 2 vezes e disse que a espuma ajuda nesse isolamento. Não falou se é só isso, se tem melhorias também de processamento. Ela anunciou aquele recurso de tradução ao vivo, né, que a gente pode dar os detalhes aqui, e trouxe também o sensor de batimentos cardíacos, que com isso agora habilita
você usar os AirPods como o seu buddy de atividade física. Faz um pouquinho das vias do sensor do Apple Watch, extrapola consumo calórico, etc., com movimentação e batimento cardíaco. Manteve o preço, né, $249, e disse que agora, se você usar ele com cancelamento ativo de ruído, são 8 horas de uso versus 6, me parece que era antes, e como um acessório auditivo acessível, aumentou para 10 horas a autonomia. Então agora a gente volta pro começo da lista e fala, Coca, o que sobre a ponta injetada de espuma te confundiu? Espuma injetada, pra mim, sugere... Você pega o padrão, você até comentou, Mendes, né, que tinha rasgado o teu silicone. Seria injetar naquela dobra espuma. Tem algumas, no mercado tem algumas ponteiras que são assim. Só que eu não vi se alguém já mostrou isso em detalhes, porque a impressão que eu tive é que vai ser um silicone, na própria mistura do silicone, eles vão colocar microesferas e a espuma. Então ficaria ainda, né, se eu puxar aquela pra fora a ponta, ela ainda iria pra fora. Eu olhando ainda seria, entre aspas, uma folha de silicone, mas seria uma folha de silicone mais espessa, talvez airada, vamos colocar assim, mas não preencheria a dobrinha. Consegui me fazer explicar? Difícil. Sim, rolou. Tá confuso mesmo, de acordo com o que a Apple mostrou. Tudo que a gente sabe até agora é o que ela colocou ali. Na verdade, toda essa ponteira foi redesenhada. O encaixe dela, acho que justamente para permitir isso. Então, ao invés de ser só aquela folha fina de silicone, a impressão que deu é que... E a Apple tá usando ainda silicone como o nome. Tem aqui na descrição o link pra matéria que eu fiz, que tem bem de destaque ali grande como é que é essa ponteira, que no fim das contas é um screenshot lá do próprio vídeo. Então, parece que a construção dela, o miolinho é de um material que é diferente, é mais do que um silicone soufflé nesse miolo, mas sim que tá preenchida. Ela até mostra uma animaçãozinha de preenchimento de alguma forma ali, mas é só na parte acolchoadinha que entra em contato mesmo com a hora que você coloca ali na orelha, não é ela inteira que tem essa mesma grossura, é o que parece pelo cross-section 3D que apareceu por 1,5 segundos no vídeo. Eu tinha entendido que era como se a dobrinha fosse preenchida por um soufflé de silicone, como você falou ali, mas logo a gente vai pegar... Tem um pessoal aí que eu sei que você conhece, que já tem review unit, pede pra apertar ali o silicone, tirar foto pra ver como é que é, mas eu tava vendo hoje como que é o processo de setup dos AirPods, e aí eu já tinha visto lá, fuçando na versão Release Candidate do iOS, que tinha umas mensagens lá falando das pontas, e aí eu descobri que agora, quando você for fazer o setup desses AirPods, no processo de setup, ele pede pra você colocar os AirPods nos ouvidos, ajustar, e aí ele pergunta se você tá confortável com aquela ponteira ou não, e se você disser que não, ele te ensina a trocar a ponteira e perguntas, né, e vai tipo um tutorial ali de como achar a melhor ponteira, e tem uma mensagem específica que me chamou a atenção, que é tipo assim: as novas ponteiras podem parecer um pouco firmes no início, mas elas devem se adaptar ao longo do tempo. Então fica a dica para quem for comprar, se achar que tá meio duro, talvez meio desconfortável, a própria Apple fala, bom, e quando você fizer o setup vai aparecer essa mensagem, mas ninguém lê, né? Que vai aparecer ali falando que, pode parecer um pouquinho firme, um pouco duro no começo, mas ela tem que amaciar as ponteiras, basicamente. Pela sua descrição, eu nunca usei o que eles chamam de, que o Coca falou, né? Que tem o memory foam. Eles chamam isso, é espuma de memória que você coloca, ela vai adaptando mesmo, deve ser conforme vai usando. Então eu não sei se toda vez que você tira, guarda na caixinha, coloca de novo. É tipo o travesseiro da NASA, aqui da NASA, né? Que a gente até falou recentemente que ele... Eu volta, acho, assim. Você imaginando a estrutura como tipo uma colmeia, assim, com espaços de silicone com ar, eu imagino que a ideia é que você use uma ponteira que é ligeiramente maior do que o seu canal auditivo, e aí você usando, aquilo vai aos poucos apertando sempre no mesmo lugar, e aí aqueles pocketzinhos ficam mais maleáveis que os demais.
Então, ele não vai ficar no formato da sua orelha, mas internamente é como se tivessem micromolas que as molas que apertou no seu ouvido vão ficar mais moles, as molas moles, e elas vão apertando com mais facilidade, aí ele meio que vai se moldar o seu ouvido sem deformar externamente. Talvez ao longo do tempo, se você olhar contra a luz, você consegue ver, de repente, que tá um pouquinho... Então, eu tenho a sensação que esses AirPods Pro vão ser, no longo prazo, mais confortáveis, vão cair menos do ouvido e vão encaixar no ouvido de mais gente que não encaixava antes. Eu vi o teu print, Mendes, como eu imaginei, né? É um silicone airado, silicone soufflé, mas a dobrinha, né, é vazia, né? O meu miolo é vazio, você ainda consegue puxar pra fora a ponteira. Sim, agora, por esse desenho 3D cortado, né, etc, da Apple, parece que a grossura da parte fina é mais grossa, não deu pra entender? Do que hoje é uma folhinha, né? Uma peliculinhazinha, assim, de silicone. Essa, ela parece um pouquinho mais grossa, então isso talvez influencia um pouquinho também na sensação, mas tem que ser no tato, né? Tem que usar as patas auditivas pra ver como é que é. Vou perguntar pra pessoas como é que é. Inclusive, me incomoda de uma forma irracional as imagens que a Apple faz. Nesse tutorialzinho que eu falei do setup lá, aparece uma orelha. E a orelha é um render de uma orelha sem textura, sem nada, assim, uma orelha cinza e branca. Sei lá, eu acho esquisito. Mas enfim, né? É uma parte do corpo humano, daí que cor vai ser a pele, vai ter que adaptar a cor da pele de acordo com a região pra ser mais... Não dá, né? Então eu entendo porque eles fizeram assim, mas dá um faniquito. Mesmo se dá... Bem, deixa pra lá, né? É um problema cultural. Fazendo ou não fazendo é um grande problema. Né? Que viu The Studio tem uma cena muito boa também que eles falam sobre isso. Agora, o cancelamento de ruído, acho que também é usar e ver o que acontece. Pô, diz que a espuma ajuda, mas... Esse cancelamento de ruído, eu tenho dificuldade de entender o que é 4 vezes, né? Não, tá resistente a riscos 4 vezes mais. Quer dizer, então, que agora eu posso colocar 4 moedas, antes eu podia colocar uma. Agora você cancela o ruído de uma conversa. Agora você vai conseguir 4 conversas, 4 pessoas falando. É meio... Tá, porque... Às vezes esse 4 não significa nada. Sim, numericamente é 4 vezes. Mas na prática eu fico meio... Tá, o que eu vou poder fazer que eu não podia fazer antes? Eu já tenho a impressão que nesse caso é o contrário, assim, você falou, esse 4 vezes não significa nada. Eu já acho que nesse caso, talvez é um lance que, tipo, eles botam uma galera pra usar os AirPods 1, 2 e 3 e falar... Quão melhor você achou o cancelamento de ruído? Porque é muito difícil, porque, sei lá, quantos decibéis ele atenua... Mas se fosse isso, eles poderiam mostrar essa informação. Se fosse tão simples assim. Então, o fato deles não mostrarem os dados crus, mesmo que seja naqueles gráficos nada a ver que eles fazem lá, me faz pensar que é algo multifatorial, que é muito complexo de calcular, ou é uma coisa totalmente subjetiva, então não tem como mostrar um gráfico e explicar qual a metodologia utilizada, enfim. Eu tô tentando achar aqui, que eu lembro que quando a Apple melhorou as 2 vezes do primeiro pro segundo, ela falou que tinha a ver com a frequência do cancelamento. Então, media, 44.100 vezes por segundo e aumentou pra 92 mil. Eu tô chutando números aqui. Ele responde 2 vezes mais rápido a mudanças no nível de ruído ambiente. Nesse caso, que ele esteja falou. Medindo, ao invés de medir 44 mil vezes por segundo e responder a isso, ele responda 96 mil vezes. Eu tô chutando números aqui, de novo, tá? A Apple não falou nada a respeito disso. Mas lembra que da outra vez que ela falou do melhoramento, ela deu uma medida, que era da medida da melhora da taxa de sampling. Enfim, a Apple tem laboratórios ferradaços de áudio e coisa, eles sabem o que eles estão fazendo, então, se eles falam que melhorou 2 vezes em relação ao modelo anterior e 4 vezes em relação ao modelo antes do anterior, eu acredito. Claro que na hora de vocês
usar ali é que nem o Coca disse. Vai ter gente que vai achar que tá 2 vezes melhor, vai ter gente que vai achar que, tá igual. Mas, pela minha experiência, pelo menos do 1 pro 2, eu definitivamente noto a diferença. Sim, Agora, sim. vamos ver do 2 pro 3. Encomendei lá o meu pre-order, uma hora eu vou ter. Então, a gente Eu atualiza. vou esperar até o fim do ano, mas tô bem curioso. Pode ser, é que nem, sei lá, megapixelagem de foto, que de um ponto em diante já não faz muita diferença, vira só uma medição de tamanho assim, porque se você cancelou um ruído, você cancelou um ruído. Como é que você cancela mais um cancelamento de ruído? Então, eu não sei, vamos ver como é que vai ser isso aí. Essa parte foi do cancelamento. E aí teve o Live Translation, uma função que tinha até um rumor de que ia ser atrasado, não foi atrasado. A Apple já mostrou e aparentemente já tá disponível no beta release candidate, assim, o pessoal já usou hoje. Em Tóquio, provavelmente. Então, já tá disponível aí pro mundo. E eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser a dinâmica social de usar de verdade essa funcionalidade. No evento, teve um momento que me deu um... que a mulher chega na loja, floricultura, não sei o que ela foi comprar, em espanhol, vai falar inglês, ela fala alguma coisa, enfia o telefone na cara da vendedora, assim, pra ela ver o que é que tá sendo traduzido. Achei tão estranho, sabe? Teve uma coisa que eu gostei nesse vídeo, que foi... Eles não parecem ter cortado nada, parece ter sido na velocidade que acontece de verdade, porque tem os momentos de pausa que a pessoa fica esperando e fazendo umas caras e bocas que eu achei engraçado na conversa lá do brasileiro, né, com outra pessoa, que foi muito legal, inclusive, ter a demonstração lá, eles usarem o português. E uma curiosidade que eu não sei se já foi falado por aí, mas a tradução, pelo que eu vi, acontece no iPhone, on device, e é um modelo específico para esse tipo de tradução. Não Legal. É a tradução do App Translate normal, é uma tradução, um modelo de tradução feito especialmente para esse caso de uso. Então que é como eles falaram, né? Que ele não traduz palavra por palavra, ele entende pelo contexto e traduz a frase que foi dita pra rolar uma comunicação, né? Senão é que nem você disse, ia ser um desastre. E esse recurso... Tem idioma que é isso. Você quer amanhã comigo, eu não sei o que, viajar? O viajar tá lá no final. Se você começar a traduzir antes pra outro idioma que quer viajar comigo, aí danou-se, né? Então tem que esperar mesmo. Em alemão, que o não vem só no final da frase, daí a pessoa fala um monte de coisa e você tá... Daí no final, nein? Nicht. Exato. E esse recurso, ele depende do iPhone, precisa ser um iPhone com o Apple Intelligence, né, para ter o modelinho com a iOS 26, e pega no Pro 3, no 4 com cancelamento de ruído e no Pro 2 também, né? Mais um recurso, que nem o lance da hipertensão lá, que veio, né, para devices, que foi um tema desse evento, né, pro pessoal que vive reclamando que a Apple limita recurso de software para hardware, que é absurdo para as pessoas comprarem, obsolescência programada, tá aí, né? Pelo menos... O pessoal vai continuar reclamando disso do mesmo jeito. Vão reclamar que não vai aparecer uma câmera nova no iPhone com atualização. Mas enfim, isso é bem bacana. E inclusive, na parte do Apple Watch eu vou comentar um negócio que é até perigoso alguém da Apple ouvir, porque justifica a atitude deles. Porque, spoiler, eu não vou comprar um Apple Watch novo esse ano. Eu, falando português, para traduzir, geralmente a Apple usa outros idiomas, né, nesse tipo de exemplo. Dessa vez foi o portuguesão. Gostei. Foi legal. Deu um nó na cabeça. Você tá vendo, né? evento, tá escrevendo, tá fazendo isso aqui, daqui a pouco alguém falando em português. Primeiro você fala normal, aí você percebe que é normal, você olha o que tá acontecendo, né? E nessa conversa aí teve uma coisa que você falou sobre não teve corte, tempo de espera, etc. Volta e vê como a edição é movimentada nessa hora, justamente pra não ser, né, dois cara na mesa e um olhando pro cara do outro, não acontecendo nada. Então a câmera vai, a câmera volta, passa por trás de um, passa por trás de outro, pra ter coisa acontecendo e reduzir a impressão de que... tipo o repórter quando tá com delay. Oi, Datena!
fica aquele silêncio. Oi, sim, então tá acontecendo isso. Então vai ser meio parecido. Isso que eu falei que eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa dinâmica em uso real, quando tiver essa tradução bilateral, né? As duas pessoas esperando e tendo uma versão traduzida, e principalmente uma conversa natural, que nem essa nossa, que é por tempos mais estendidos que a gente tá falando, né? Fala uma frase, espera, traduz, vai, volta, né? Os AirPods vão esquentar na orelha. Mas a gente também vai acostumando, né? Se for essa necessidade, tipo, ter uma conversa rápida desse jeito pra conseguir ver onde que fica a estação com o Chihuahua e pronto, né? Eu acho curioso uma coisa sobre isso, que assim, eles falaram que quando você estiver usando a tradução, ele vai cancelar a fala de verdade da outra pessoa, vai cancelar a voz da outra pessoa que está falando ao vivo ali na sua frente para você ouvir a versão traduzida. Eu espero que isso não seja só um recurso para tradução, porque um dos grandes... Não é um grande defeito, mas assim, um dos downsides de uma coisa que ainda não funciona tão bem como poderia nos AirPods Pro atuais é o cancelamento de ruído de voz. Se tem... E não tô falando de, você tá num bar e tem um monte de gente falando... Não, tô falando, tipo, tem duas pessoas conversando do meu lado aqui um pouquinho mais alto e tá me incomodando e eu quero abafar o máximo possível. Ele dá uma amenizada de leve hoje em dia. Ele não faz um bom trabalho pra voz. Então eu espero que esse recurso seja um recurso do cancelamento de ruído aprimorado. E não só pra usar com tradução. Eu não acredito que seja muito por aí, até porque o limite de corte é que existe uma coisa que é a detecção de conversa. E a detecção de conversa existe no Pro 2, no 4 ANC e no Pro 3. Não acredito que, detectei conversa, então é isso aqui que eu vou ter que abaixar, porque eu sei que é a outra pessoa que tá falando, que eu vou traduzir, e eu abaixo isso aqui e injeto a voz traduzida. Eu desligo isso tudo, acho terrível. Eu tentei usar por um tempo, achei bem ruim, então não sei. Eu uso de acordo com o contexto. Quando eu sei que eu vou precisar conversar, eu ligo o Conversation Awareness. Tem ali no Control Center, é rapidinho. Eu queria que desse pra controlar isso com algum gesto nos AirPods. Eu sinto falta, porque os modos de cancelamento de ruído é tranquilo, mas isso não tem como. Tá só ou pedir pra carangueja ou ajustar no Control Center. O rumor é que no ano que vem vai ter AirPods Pro 3 com câmera infravermelha que vai deixar você fazer gestos com as patas pra ativar e desativar. E aí ele vai saber quando você tá falando com alguém. Tipo, quando a conversa é com você, por exemplo. Se eu tô olhando pra pessoa. E outra coisa, ele vai poder focar, entre aspas, na voz de quem está falando comigo. E cancelar outras vozes ao redor. E isso vai ser muito maneiro. Não agora, né? Estamos falando já de futuro. Mas ansioso, porque isso aí vai ser muito legal. E por que Apple deu essa moral pro portuguesão? Eu acho que é um idioma que os americanos estão menos acostumados a ouvir, a não ser que seja em Miami. Se você mostrar alguém em espanhol, ok, normal. Né? Alemão, até assim, acho que de idiomas estrangeiros, o português é o que é mais... Tem o Russell Peters que fala que, gente, é um show de stand-up, tem uma piada, um contexto, mas ele brinca que português parece espanhol que é surdo-mudo falando. Porque fala, oi, tudo bem, é de um jeito estranho que ele fala. Então ele brinca que é isso, porque ser um fonema diferente. Então acho que foi aí. Assim, mais diferente que isso seria um russo. Mas não tá muito no clima de botar a Rússia no evento da Apple. Nem é suportado também. Mas fala, maravilha, eu acho que o cliente vai adorar. O americano nenhum entendeu isso. Então acho que é por aí. Talvez porque o Brasil esteja ali na modinha e tal, né? Esteja nas notícias. Mas vale lembrar que é a primeira vez que a gente vai ter o iPhone na primeira leva, né? Sim, também. Na primeira onda. Ano passado foi... Já começou a pré-venda? Quando é que começa? Dia 16 aqui no Brasil. Sexta-feira agora. Terça-feira, sei lá. Começa. Isso é um perigo. Não, até dia 16. Antigamente, né? Chegava em dezembro, final do ano, agora tá chegando na primeira leva. Inclusive, aliás, pouca gente sabe disso, mas quem homologa os aparelhos não é a Anatel. A Apple, ela contrata uma empresa que faz os relatórios, faz o teste já no modelo da Anatel, né? Não, tem que colocar aqui o bonequinho desse jeito, aí vai aqui, com ligação e tal, média aqui, lá, deu, sei lá, 3 decibéis, whatever, qualquer nomenclatura, faz o relatório, aí esse relatório é de bateria, de tudo mais, aí esse relatório é entregue pra Anatel, a Anatel fala, tá bom, tá aqui, tá homologado. A Anatel, ela não faz nenhum teste. A Anatel só faz
registro dos relatórios, né? Só cataloga os relatórios. Aquele lance que tem empresas credenciadas para Sim. fazer o teste nos moldes deles e é basicamente um confia em mim, né? A Anatel confia no teste da empresa, porque ela é uma empresa Sim. credenciada, que tem toda a metodologia do teste é explicada, toda a calibração dos equipamentos, o modelo, marca, então é tudo muito rigorosamente controlado. E se tiver alguma coisa errada, eles vão descobrir e vai dar muito ruim, então tem que ser tudo certinho. Não falou isso como desconfiança da Anatel, não é? Não, eu é só esse o tô ponto. explicando porque para as pessoas entenderem melhor, né? Porque pode parecer estranho, não, mas então quer dizer que é só pagar e você homologa? Sim, no fim das contas mas o seu dispositivo tem que estar dentro dos padrões ali, né? Não é só um papel que a empresa vai lá e escreve, tá aprovado, pum, carimba e pronto, né? E esse não é um processo rápido, né? Esse processo de homologação já começou tem 3 meses. O iPhone já tá, entre aspas, circulando, né? O iPhone Air já tá circulando no Brasil, já tem meses para fazer essa homologação. E um dos problemas que a gente tinha aqui no Brasil para empurrar isso lá para frente é porque essas coisas vazavam. Então, tem os protocolos. Não, você tem sigilo aqui. Os iPhones... Acontece isso na Rússia, né? Criptografia, aí tem lá o registro, né? Então tinha algumas questões aqui no Brasil que fazia com que a Apple optasse, não, a gente só vai pensar em Brasil depois que tiver público. Tá público, aí a gente vê. A Anatel melhorou os processos, né? As empresas, a Apple conseguiu arranjar uma empresa ali que ela confiasse para fazer todo o processo e tá sendo assim. Muito bem, e a seguir no evento, a Apple falou sobre 3 novos Apple Watches, também já tinham sido bastante vazados, inclusive pela Apple no ano passado, no fim das contas. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o ADT e que segue oferecendo 1 mês de graça para você experimentar o serviço, e depois, se você assinar o plano anual, você recebe 3 meses de bônus no fim desse ano, então são 4 meses assinando 1 ano, basicamente, que você recebe aí de graça, indo em expressvpn.com/ADT. Então, se você viaja muito, mesmo se você não viaja, mas se depende muito de Wi-Fi que você não conhece, bom, você não conhece, você não sabe como é que tá a segurança, para onde vão parar os dados que inevitavelmente são coletados, muitas vezes isso é parte do preço da conexão, quando não é o preço inteiro da conexão, do avião você paga, ainda assim, os dados são coletados, mas se você rotear os seus dados pelos canos impenetráveis criptografados da ExpressVPN, nem ela sabe os sites que você acessa, a partir de qual dispositivo, que dados estão sendo trafegados, por quanto tempo, quem é você, né? Também muito bom proteger isso. E para streaming é bacana porque você pode se conectar, dependendo do país que você rotear a conexão pelos canos impenetráveis da ExpressVPN, o streaming acha que você está vindo desses países. Conecta pelos Estados Unidos, abre o HBO Max, você vê o catálogo de lá. É assim que eu uso todo dia aqui em casa na Apple TV, e dá pra colocar não só na Apple TV, mas na própria TV, dependendo do modelo, no roteador de casa direto, se você quiser, e tudo conectado, já fica ali protegido e criptografado de uma vez só, ou então no seu computador, no telefone, no tablet. Então, para ver como é fácil fazer isso, expressvpn.com/ADT, testa por 1 mês de graça e depois, assinando o plano anual, no fim desse ano tem 3 meses de lambuja. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Obrigado, ExpressVPN. Boa. Muito bem. Dear Apple. Foi assim que a Apple começou o segmento do Apple Watch, com aquele vídeo contando histórias de pessoas reais que ou foram salvas por conta do alerta do coração, ou porque elas caíram no chão e aí ele ligou para emergência, ou porque teve uma pessoa que passou mal dirigindo, foi parar dentro da piscina com o carro e também ligou para emergência, e também a parte de SOS, quem se perdeu lá no meio da floresta com neve, o caso também só da pessoa que tava meio para baixo e com o Apple Watch e negócio de mindfulness, etc, incentivos, passou a fazer exercício e hoje tem uma vida que tá mais feliz, mais saudável, e aí a Apple começou com o Apple Watch Série 11. Sobre o vídeo, tem alguma coisa que vocês estejam a fim de falar, ou a gente já pode partir pros relógios mesmo? Partiu. Bora. Beleza. Apple Watch Série 11, e a gente falou muito do vídeo na fonte, dá pra escutar por lá, até porque é uma coisa que me toca, afinal, aconteceu comigo. Então, eu sempre presto atenção nisso, né? Apple Watch Série 11, eu vou repetir, acho que pela 3ª vez hoje. William Max definiu bem. É o 10, né? Assim, ele falou, não vou nem comprar porque a Apple parou com esse negócio de, gente, a gente deu o processador, ele é do ano passado, mas tem um nome novo, tá? É exatamente, tudo muito parecido. O que mudou do ano passado para esse? 5G,
Ele é compatível com 5G, bacana para quem depende de dados e usa dados no Apple Watch. A bateria melhorou também. Eles associaram até a melhora da bateria ao lance da nota de sono, deve ser em português, o Sleep Score, que analisa o desempenho do seu sono, se você vai dormir mais cedo ou mais tarde do que o comum, se você acordou ou não, o estágio de sono, e daí te dá uma nota 83. E aí, com o tempo, você entendendo o que significa 83 e vai achando formas de otimizar o seu sono. Isso não é exclusivo do Apple Watch novo, isso... Qualquer relógio que roda o WatchOS 26 vai ser compatível, com o bônus de que você não precisa nem usar o Apple Watch. Tem uma pulseira da Xiaomi, da Garmin, sei lá, que tem rastreamento de sono, e isso já funciona, então é bacana. Alerta de hipertensão também não é exclusivo do Apple Watch novo, apesar de ter sido anunciado, associado ao Apple Watch novo. Tem um bando de cor nova, bando de pulseira nova, mas a verdade mesmo é o 5G e a autonomia da bateria. O Apple Watch bateu num platô, será, do que dá pra fazer? Olha, eu acho que não, mas é um produto que, assim, tudo bem que o iPhone... Todos os produtos de ano a ano não tem grandes mudanças, mas acho que o Apple Watch, especificamente de ano a ano, ele é muito incremental e muito vagaroso. E aí eu volto para o que eu falei antes, que assim, quando eu tava assistindo essa apresentação, a minha reação inicial foi, caramba, acho que pela primeira vez em muito tempo eu vou comprar o Apple Watch novo de um ano pro outro, que eu geralmente é de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos que eu troco o Apple Watch. Por quê? Hipertensão e o lance da bateria. Ah, e também a proteção na tela contra arranhões, que eu pensei, poxa, eu posso comprar finalmente o Apple Watch modelo sem ser o Super Ultra Blaster, não o Apple Watch Ultra, né? Vocês entenderam. O Super Apple Watch com 5G, com corpo stainless steel ou de titânio, que tem a tela de safira. Não, dá pra comprar agora com a tela normal, que não vai arranhar qualquer batidinha. Negócio da bateria e negócio de hipertensão. Quando eu vi que o negócio de hipertensão vai vir pro meu Apple Watch que eu já tenho, esqueci completamente essa ideia, porque não tem mais novidade o suficiente pra justificar. Pra você ver como o lance de limitar recursos de software a hardware novo faz as pessoas comprarem, né? Então eles poderiam ter feito isso e não fizeram. Que bom que não fizeram, mas realmente eu tava assim, caramba, poxa, 24 horas de bateria e negócio de hipertensão, vou comprar pra ontem, né? Shut up and take my money. Aí quando eu vi que tinha hipertensão, não, devolve o meu money aqui. Embora essa hipertensão, da maneira que eu entendi, ele não vai te dar ali um 14/8. Né? Se você tem um diagnóstico de hipertensão, se você toma remédio cotidianamente ali, faz todo o tratamento, ele não vai te falar, deu ruim, você tá 20 por, sei lá, 15, sei lá, se isso é uma pressão alta. Deu ruim é aqui. O mesmo esquema da apneia do sono. De termômetro também. É intervalos de 30 dias, ele mede na hora que ele acha apropriado, e lá internamente ele deve ter uma estimativa, obviamente, senão ele não conseguiria falar isso, né? Mas aí ele vai te dizer, eu percebi aqui que você tem uma pressão elevada, ou então, de fato, eu percebi aqui que você tem uma hipertensão séria, vai ver isso aí, né? Mas é só isso, assim, é tipo, tendência. Tá ok, tá meio ruim e corre pro hospital. É só isso. Não, tô pontuando isso porque isso é interessante, claro, mas é mais interessante pra quem não tem o diagnóstico. Claro. Porque quem tem o diagnóstico e precisa, 7 horas da manhã, 8 da noite, enfim, lá a rotina que for, verificar esse relógio vai te dar com 30 dias de atraso. Então, te falar um negócio, nos últimos 30 dias, tu deveria... Não, é pro cara que não tem um diagnóstico, pra procurar um médico, pra começar a investigação, porque ninguém acorda hipertenso, né? Nem diabético. Amanheceu de diabético, não. Você é diabético, você tá construindo isso, essa hipertensão, há 10 anos que você tá, né? Então, Não, e também é muito complexo, assim, disclaimer, ninguém aqui é médico, né? Mas assim, eu acho que eventualmente todo mundo vai ter uma situação em que vai estar com a pressão elevada e não quer dizer necessariamente que a pessoa tem um problema, é só uma circunstância especial que aconteceu, momentânea, e aí se você tivesse um alerta como o de fibrilação atrial, por exemplo, talvez causasse muitos falsos positivos, tipo, você tá ali, você
correu, subiu a lombada lá correndo, tava meio desidratado, tomou um negocinho ali, muito café, e a pressão deu uma elevada ali por um momento. Ih, você tá com hipertensão. Tipo, tá, o que eu faço com isso, né? Eu acho muito mais interessante medir a tendência, justamente para quem não sabe que tem o problema, descobrir que tem e procurar um tratamento. Fantástico. E eles até falaram, né, quantos milhões de pessoas que eles acham que vai... 1 bilhão. Não, 1 bilhão é o pessoas. que... 1 milhão. 1 milhão, eles acham que no primeiro ano o Apple Watch vai detectar, vai diagnosticar, entre muitas aspas, porque quem diagnostica é médico, né? Mas vai fazer 1 milhão de pessoas descobrirem que tem hipertensão, né? Coitadas dessas 1 milhão de pessoas, mas que bom que elas vão ficar sabendo, porque é melhor saber do que não saber. O Douglas perguntou aqui se a Apple falou quais são os 150 países no Brasil. Tá, a Apple não falou, mas eu chutaria que... Nossa, que é país pra caramba, né? Tem que estar. 150, inclusive na Europa ela falou. Que lá que o bicho pega. São 200 países, 200 e pouquinho, então uma forte chance. Mas eu pontuo isso só pra alertar que não é pra quem tem, é ainda pra quem vai ter. Né? É isso, quem não sabe que tem, que é tão importante quanto quem vai ter, né? Então é isso, é alerta de tendência, você viu nos alertas no texto, dá pra ver no site, no evento, é tudo muito cuidadoso pra não dar um cheiro de diagnóstico. Falar, escuta, há indícios, há sinais de que a sua tendência indica que pode sugerir. Então tem que ser assim, né? Porque evitar... Mas mesmo... Desse é um jeito que ela consegue fazer o negócio lançar em 150 países com um nível menor de ter que aprovação regulatória do que uma função diagnóstica, como é o caso, por exemplo, do ECG, uma ferramenta que você usa e ele te mostra na tela o que está acontecendo. Por outro lado, eu acho, não sou médico, acaba sendo um pouco mais fácil de você pegar esse dado, porque você tem que fechar fisicamente um circuito e medir o pulso elétrico, ao contrário da hipertensão, que ele está só inferindo a partir de algoritmos de microvariações no seu pulso que você dificilmente está totalmente parado. Então não dá para você usar, fazer um medidor de pressão sem estar usando equipamentos específicos que fazem uma contrapressão e medem qualquer variação. Então um pouco diferente. E já deve ter com certeza tem um algoritmo de scheduling na parada que, tipo, se você dorme com o Apple Watch, talvez ele vai procurar fazer logo que você deitou. Mas aí também não pode fazer só quando você deitou, porque isso varia a sua pressão quando você tá dormindo, quando você tá deitado. Então ele deve procurar ali ao longo do dia momentos em que percebe que... oi, ficou parado agora. Bora, vai. Mede rápido aí. Não sei quanto tempo leva, deve ser, imagino, no mínimo uns 10 segundos, alguma coisa assim. Mas, cara, muito legal. Eu acho que esse tipo de recurso eles têm que botar mais e mais, porque... Sim. Por mais que não seja uma ferramenta diagnóstica, como você disse, diferente do ECG, eu acho que eles têm... Tudo que eles fizeram disso até agora é muito bem feito, porque não tem falso positivo, pelo menos não numa quantidade significativa. Porque isso é bem aquele tipo de coisa que, se for feito de qualquer jeito, todo mundo vai receber a notificação lá. Imagina você tá dormindo, vem lá, fibrilação atrial. Aí você vai no pronto-socorro. Cara, tá tudo certo aqui, não tem nada, vai dormir, né? Então, e se isso acontecesse com 5, 10, 15 pessoas, aí já vira o menino e o lobo lá, né? E existe uma segurança. O que eu quero dizer com isso? Você não pode ficar hipertenso por 10 anos. Mas você pode ficar um dia. Você pode ficar 30. Não pega nada. É diferente de você ter alguma arritmia no coração. Isso é emergente. Agora, não tô dizendo que não mereça hipertensão, não mereça atenção. Não é isso. Mas tanto é que é uma doença silenciosa, que não tem nenhum sinal visível, você só vai perceber quando der ruim. O nível de urgência é bem diferente. É que nem com certeza. Você pode coagular na hora, né? A apneia do sono. Que é outra coisa que é assim, tipo... também é um problema silencioso que muitas vezes você não percebe claramente, mas que daqui 1 ano, 2, ao longo do tempo, isso causa N prejuízos na saúde. E eu por sinal... sem sinal nenhum de apneia do sono. Fiquei feliz de saber. Faz já acho que mais de 1 ano já que tá medindo lá, então por enquanto tá tudo certo. E agora tem oxigenação de novo. Né? O seu americano, pode crer. E aí teve o Apple Watch SE 3, que
esse sim eu acho que foi o que mais evoluiu do 2 pro 3 e ganhou um bando de coisa que só tava disponível nos Apple Watches série, né? Eu fiquei chocado que não tinha Always On Display ainda. Uhum. Pois é, chegou isso, chegou o suporte aos gestos de você virar o pulso, ou selecionar coisas com, na verdade, com a mão que tá usando no punho o Apple Watch, né? Também o sensor de temperatura, que não é um termômetro, né? A gente acabou de falar, parecido com o lance dessas medições biométricas. Detecção de apneia do sono, detecção também do lance Ele tem um medidor de sono, então ele vai fazer o cálculo do Sleep Score. O recurso que eu falei na fonte tem, mas não usem perto de qualquer ser humano. Usar o Apple Watch como caixinha de som pra tocar música ou podcast. Se você não tiver de fone de ouvido, tá sozinho, faz o que você quiser. Tem alguém do lado, tem educação. E também, né, aumentou a parte da bateria, 18 horas de bateria e a capacidade de fast charge, que com 15 minutos de carga dá 8 horas de bateria. Isso a $249. Esse é o presente de Natal coringa, eu acho, dos americanos, que é 250 dinheiros. Inclusive, eu fiquei chocado, você falou da caixinha de som, fiquei chocado esses dias porque o meu iPhone tava atualizando, porque essa época de beta tem atualização todo dia praticamente, e aí eu tava só com o meu Apple Watch ali, tomando meu café da manhã, e aí alguém me mandou uma mensagem no iMessage com um link de um vídeo do TikTok. E aí eu vi que apareceu o preview do link do vídeo e tinha um botãozinho de play. Aí eu pensei que fosse só uma imagem, né? Não vai tocar o vídeo. Eu toquei no botãozinho de play no Apple Watch e começou a tocar o vídeo do TikTok no Apple Watch que alguém me mandou no iMessage. Não era um anexo o vídeo, era um link. Eu não sei como, mas funciona. E eu tava sem os AirPods na hora e começou a tocar o som na caixinha do Apple Watch, que eu nem lembrava que isso podia acontecer. Felizmente não era um gemidão do TikTok, né? Mas eu tava... E eu tava sozinho também, porque eu também não, né? Eu sou educado, não sairia fazendo barulho assim. Mas enfim, achei impressionante. Devia usar mais o Apple Watch, talvez. Mas sim, ó, presente de Natal perfeito. Indo daquilo que eu falei da lógica de se o seu dispositivo tá tão velho há tanto tempo, pegar um que nem é o topo de linha já é melhor do que o seu, acho que o Apple Watch SE pode até convencer as pessoas a fazerem o upgrade, tá num Apple Watch Série 6, um Série 7. Tudo bem que o Série 11 é tipo o Série 10, que é tipo o Série 9, tipo o Série 8. Se você comprar o Série 8, parece igual, né? Mas o SE2, bacana, o chip S10 também, que eu acho que é o mesmo do próprio Apple Watch Série 11. Já não sei muito o número e letra, mas acho que dos três, o Ultra também, entrando nesse balaio dos três, o SE3 foi o que mais evoluiu e que mais me chamou a atenção. Falei, pô, será que se um dia eu for comprar Apple Watch vai ser um SE? Não tá longe não. O único problema, entre aspas, é que ele tem a caixa velha. O tamanho da borda da tela, a grossura, não é tão... Velha não, né? Antiga, porque a velha é 41-45 do S7. Ele é 40? Ele é 40-44 do, sei lá, série... É que era 38-42, aí depois não tem um... Acho que era 36 e 40, nem lembro. É muito número pra guardar na cabeça. Mas esse é o ponto, é uma das caixas não atuais. Acho que dá pra colocar assim. E aí o Apple Watch, o Apple Watch Ultra 3, mesmo tamanho físico, mesmo volume ele ocupa no espaço, mas a borda ficou menor, por consequência a tela ganhou um pouquinho a mais de espaço. A tela sempre ligada, né, se você estiver mostrando ali o horário, ela atualiza uma vez por segundo, então você, mesmo com a tela sempre ligada, não ativa, você só vê ela fica semi-acesa, atualiza de segundo em segundo. Tem o Workout Buddy, que toda vez que eles falavam Buddy levava um susto, eu pensava no Rambo. Até eu. Recebeu conectividade por satélite para emergências, comunicação, esse tipo de coisa que a gente falou semana passada, né? Mas não tinha? Não. Chegou agora no Apple Watch Ultra só. E uma coisa que eu achei super interessante, queria saber mais sobre isso, é o lance dele ser... O case dele é de titânio, mas é impresso. Ao invés de ser escavocado, como a Apple sempre mostra, exatamente. É impressão 3D do case de titânio para esse Apple Watch. Faltou uma coisa. Eu achar esse negócio bonito. Eu não consigo achar Apple Watch Ultra bonito. Eu acho ele muito... Parece um tanque de guerra. Pra quem tem apelo pra muitas pessoas. Não tô falando que ele é feio. Eu não consigo... Eu não me vejo usando nem pra testar. Eu acho... Não é pra mim. Mas e aí? Tem apelo pra vocês? Não. Assim... É um produto incrível, mas não sou o público. É que nem o Action Buddy pra algumas pessoas. O Apple Watch Ultra é pra mim, tanto esteticamente quanto de orçamento também. E o próprio uso, que eu não teria uso pra todos os recursos que ele oferece, então não vale a pena. Esse impresso por 3D, se eu bem lembro, se for isso realmente,
você vai jogando um pozinho de titânio, você vai largando o pozinho de titânio, e aí vem um laser que funde. Legal. Então funde na camada de baixo. Aí vai... certamente não é pó de titânio, vocês entenderam. Aí aquece e ele se solda com a base que tá embaixo. Eu tava torcendo pra gente ver um pouquinho mais de como é que isso ia funcionar. A Apple não deu muita explicação, só falou que é assim. O Eduardo Lombardi falou que a bateria dele tá 48 horas. Bacana. Isso tinha passado batidaço por mim. 42. Valeu. 42, ó minha dislexia aqui. Então isso é bacana, pra quem usa mesmo, né? Vai escalar a montanha, se enfiar, vai mergulhar. Quer dizer, 42 horas mergulhado, tá com problema, mas ainda assim vocês entenderam o que eu quero dizer. Teve um lance que eu achei legal também, uma das pulseiras, ela tem pontos reflexivos, né? Costura reflexiva, uma coisa assim. Então já ajuda também a uma localização noturna, exceto se você estiver sendo caçado por um leão no escuro, você não vai querer que isso brilhe. Mas ainda assim, essas coisinhas específicas pra quem usa o Apple Watch Ultra da forma que a Apple concebeu nesse uso mais, sei lá, mais ativo, não pra usar na Faria Lima. Então, quero saber quando eles vão botar, sei lá, repelente de urso no Apple Watch Ultra. Tem um negócio que faz um barulho, mas tem, né? Podia ser... Já pensou? Daí tem no ano seguinte lá, eu tava na floresta, um urso veio, usei o recurso repelente de urso do Apple Watch. Repelente de mosquito, repelente de urso, repelente de leão. Mosquito dá pra fazer com frequência, né? Frequência de áudio. Eu nunca vi isso funcionar. Tem aplicativo anti-mosquito, que se liga e faz pi, como se fosse um mosquito. Mas... Aí, qual é a vantagem, né? Pô, que chato esse mosquito no meu ouvido aqui, deixa eu ligar um aqui permanente. Exato, pelo menos eu controlo o meu incômodo, que é o segredo da alegria, né? Que, enfim. Mas teve um ano que teve um lance com o urso. Naquele vídeo que a Apple fez que era pra ser engraçado, que foi só tosco. Teve. Do carro, de carro, avião, teve o lance com o urso também. Isso eu lembro. Mas enfim, isso é de Apple Watch. É isso. Digam pra gente se vocês vão comprar. Quem for comprar o Série 11, de qual que vocês estão vindo, por exemplo, a gente poder medir mais ou menos qual que tá a elasticidade do tempo de updates. E a gente chega nos iPhones. Então, tudo que a gente falou até agora foi meia hora de evento. A gente fez 1h20 aqui de episódio. E aí chegou a parte dos iPhones. A Apple confirmou o iPhone 17, confirmou o iPhone Air, não é iPhone 17 Air, gostei muito dessa mudança, vamos ver no que vem como é que vai ser, ou pelo menos no próximo Air, se vai ser Air 2. Eu ouvi, acho que foi no podcast do 95Mac, eles falando, será que o Air vai ser a base do nome do dobrável? Tipo, ao invés de ser iPhone Fold, ia ser tipo iPhone Air Dual, uma coisa assim. Nossa, eu adoraria que não fosse Fold, porque Fold também, tá tão total batido, né? Assim, tudo bem, é o óbvio e é correto, mas sei lá, acho que... E a Apple não é boa com nomes, né? A gente já sabe, mas enfim, pelo menos não usar o que todos os aparelhos Fold usam, seria legal. iPhone Origami. O Tsurufone. E anunciou o Pro e o Pro Max também, 17 Pro, 17 Pro Max, todos eles partem de 256 de espaço, então ela subiu um pouquinho esse chão, mas começando pelo iPhone 17, aumentou a tela. Então, o menor iPhone que você compra agora é o de 6.3 polegadas, não 6.1, que era o iPhone 16 normal. Trouxe o ProMotion pra linha inteira agora, todos eles têm ProMotion de 120 a 1 Hz. Super bom, né? Nossa, muito bom. Eu acho que a gente não precisa ir passar um por um os modelos, a gente pode falar como um todo aqui, porque eles são bem unificados, se a gente for olhar. Eu acho que... Isso que eu ia falar, né? De tempos em tempos, parece que a Apple unifica toda a linha. Ela tem ano que não, isso aqui tem mais câmera, esse aqui tem mais isso, tem aquilo. Mas aí passa 3 anos, ela equaliza tudo e hoje eu diria que, entre aspas, né, não tem diferença entre os iPhones. Eles estão bem pareados. Realmente, assim, a diferença ficou em coisinhas, assim, que algumas pessoas vão dar importância, outras não. Mas é basicamente o que vai me fazer, provavelmente, porque eu não decidi ainda, mas o que vai me fazer, provavelmente, comprar um iPhone 17 Pro é câmera, porque eu gosto de ter ali as várias câmeras e alternar entre elas, e eu gosto bastante de tirar foto, inclusive bastante de paisagem, que daí o zoom ótico ajuda bastante. Então, provavelmente, eu vou acabar comprando o Pro. Mas
não tem nenhum... Se você me desse qualquer iPhone dessa linha, ou, sei lá, Rambo, você só pode comprar o iPhone 17. Só tem dinheiro pra comprar o iPhone 17 pé de boi, de entrada. Cara, eu estaria felicíssimo, sabe? Não... ia sentir falta do zoom, da câmera? Ia, mas... dá pra viver super bem, maravilhosamente bem. Claro que dá pra viver super bem com o que eu já tenho também, né? Mas assim, né, vamos ignorar esse detalhe. Porque, cara, o lance da câmera de selfie, de ser um sensor quadrado, porque aí você pode tirar a sua selfie em modo paisagem, mas segurando o iPhone em modo retrato. Isso é fantástico. Sim. É genialidade bruta, isso. Sim. Eu achei muito legal e tá em todos os modelos. Eu, inclusive, tive que fazer uma prova de vida semana passada. E aí eu segurei um papelzinho e tirei a selfie, né, dentro do próprio aplicativo. E aí foi negada, né? O aplicativo me negou. Negou direitinho, disse, pô, sabe o que é? Eu tô vendo a sua mãozinha ali, mas eu preciso saber se o braço é seu. Então tira outra selfie mostrando o cotovelo pra questões legais, né? Pra eu não poder dizer, era eu, que mas... Que fetiche bizarro, mostra o cotovelo. Vão pedir foto do pé daqui a pouco. Era alguém que tava segurando ali pra você, enfim, questões legais, foi tudo direitinho, nenhum problema. Só que pra colocar o cotovelo, né, tem que girar um pouquinho, aí você faz pra aparecer o cotovelo, aí não aparece o rosto, aí tem que virar o rosto, assim. Foi bem desconfortável tirar essa foto, e eu sei que foi bem... Coca fazendo yoga na frente do iPhone pra tirar uma foto. E eu sei que foi desconfortável porque me ofereceram ajuda. Você não quer ajuda pra tirar? Eu falei, não, que aí vão ver que eu não tô com... Questão de honra. Não, porque aí vão ver que eu tô com, né, de repente com a outra mão no peito, então não foi você que tirou o selfie, outra pessoa, então vai negar de novo. Eu preferi fazer o yoga, mas seria bacana numa situação dessa, que aí eu poderia... o modo aparece o cotovelo. Apareceu o cotovelo, não só aquele corte de cabeça, peito e mãozinha segurando papel debaixo do queixo. Tá vendo? Então realmente a galera tá ficando mais sofisticada nessas paradas, que teve aquele que eu comentei recentemente, que eu tinha que colocar a mão na frente do rosto e depois tirar e piscar e dar 3 pulinhos, dançar Macarena, né? Então tá ficando mais específico esse esquema. E falando da câmera, qual foi a impressão de vocês? Eu vou sair da frente, eu vou dizer que eu adorei, apesar de eu não usar, do Stage Manager, de como ele funciona, do design dele, como ele é e como ele funciona. Eu falei Stage Manager, né? Center Stage. E a gente provavelmente vai falar de novo aqui. Cara, eu acho um risco eles usarem esse nome, porém, eu acho que é um risco só no nosso nicho de nerd de Apple, que odeia o Center Stage por causa da câmera do Studio Display, basicamente, e todos os laptops, de certa forma, que não é muito boa, né? Mas, assim, não é um laptop e não é um Studio Display, é um iPhone. Então, eu acredito que a câmera deve ser realmente muito boa. E com 24 megapixels num sensor quadrado, você consegue fazer muita coisa. Não é um sensor do tamanho da unha do mindinho, que nem deve ser no Mac, né? Então, é um sensor relativamente grande ali para a câmera frontal. Eu gostei das demonstrações que eles deram, achei a interface bem feitinha, você tem um botãozinho ali que você gira a câmera, achei bacana. E outra coisa que pra mim é o diferencial, embora eu não seja usuário de selfie, né, se olhar no meu iPhone ali, não tem selfie. Por outro lado, eu faço muita chamada de vídeo. Então eu uso o selfie, mas eu não uso o selfie pra foto. E tem uma coisa no iPhone que você tá segurando ele na mão e você tá mexendo ele. O que eu quero dizer com isso? Eu tô aqui no meu Mac, alguma coisa deu ruim, eu não vou mexer no Mac. Peraí, deixa eu chegar o Mac para a esquerda, para a direita, para centralizar. Não, mas se eu tô fazendo isso, uma chamada de vídeo, além da chance de eu me mexer e mexer a mão ser muito maior e ele tentar se arranjar, se eu vejo que tem alguma coisa muito errada, eu mexo um pouquinho na mão e resolveu. Então eu achei que Center Stage no iPhone super combina com a mecânica do iPhone, né? O jeito de usar do iPhone. E veio complementar um recurso novo, que não é um recurso novo tecnicamente falando, porque já existem aplicativos de terceiros que você consegue fazer isso, acho que desde a linha do iPhone 15 Pro, que é você gravar com a câmera frontal e com a câmera traseira ao mesmo tempo,
E isso combina perfeitamente, eles demonstraram lá, porque você tá focando em enquadrar o que você está vendo na câmera traseira. E é meio difícil, se não impossível, você focar em enquadrar você na câmera frontal e o que você está vendo na câmera traseira ao mesmo tempo. Com o Center Stage, ele cuida disso pra você e você foca em gravar ali o que você tá vendo. Eles mostraram lá o exemplo do jogo, da pessoa lá assistindo o jogo, daí você tem a reação da pessoa e ela está focando ali, gravando o que está acontecendo na frente dela, sem precisar se preocupar em ficar no quadro. Se alguém já tentou fazer isso, é extremamente impossível. Então, o negócio fazer isso pra você, eu acho incrível. Eu tive um problema com esse vídeo por causa disso, né? Se você, assim, quem já tentou filmar qualquer tipo de esporte e já sabe como é difícil, ou você olha pro que tá gravando e fica mais ou menos, ou você grava, aí você olha lá na frente porque você tá gravando, devia estar vendo, aí você não tá gravando nada. Agora você tem que fazer isso e ainda se manter no quadro junto. Então, você não tem que fazer isso. Então, aí melhora. Eu comentei na fonte que esse foi o pior exemplo que eles podiam ter escolhido, porque a situação, a não ser que seja, fala assim, vai ficar bom até nessa situação, então, justamente, não foi essa eles pegada. Escolheram essa situação porque é uma situação extremamente desafiadora e você não entendeu que tem o Center Stage, que deixa a pessoa enquadrada? Que é essa que é a moral do vídeo, entendeu? A moral do vídeo era o modo Be Real. Tô gravando a frente e as costas ao mesmo tempo. A moral do vídeo é mostrar que você consegue gravar com as duas câmeras ao mesmo tempo sem se preocupar em se enquadrar, porque o Center Stage faz isso pra você. E como o sensor é quadrado e ele é muito maior do que precisa para a imagem que você está capturando, lembra quando eu usava aqui o Camel, daí eu usava a câmera do Studio Display e desligava? Ele tem como é que é? Não é aspect ratio, é muito tarde já. É um field, como é que não é depth of field, o campo de visão. Field of view, campo Isso, de visão. Ele tem um campo de visão gigantesco. Então você não precisa se preocupar em se enquadrar. Essa que é a graça, né? Essa é a piada, pode rir. Ok. Ok. Agora, aí sim. Eu achei isso é legal. Que eles foram felizes em escolher um jogo. Porque se fosse um show, ia ficar esquisito. Agora, um jogo, acho que combina mais, né? Sei lá, um pai querendo mostrar pros avós, aqui, né? Acho que não é para usar no estádio, mas acho que em jogos, vamos colocar assim, universitários, né? Que passou um pouco daquela vibe, eu acho que foram felizes, né, na escolha desse vídeo. Porque em outras situações fica meio esquisito você querer gravar o que tá rolando e a sua reação. Ou então pega aí galera que faz vlog, tá? Tô andando aqui nas ruas da minha cidade batendo papo com quem tá assistindo e ao mesmo tempo eu vou mostrando, ou você tá numa viagem e você quer mostrar pra alguém, tô aqui na frente de tal lugar, olha que bonito, e ao mesmo tempo vai aparecendo você também. Eu acho que tem vários usos práticos para esse recurso. Assim, também não sou uma pessoa que vive tirando selfie ou muito menos gravando vídeo selfie, mas algum dia posso acabar usando isso. Eu falei muito isso com o Felipe hoje, eu não sou o público para essas coisas, tava muito curioso para saber as impressões dele, que usa muito mais essas funcionalidades por conta dos vlogs e dos vídeos, até da dinâmica mesmo do que ele compartilha ali. Eu até brinquei, né? Se você me segue no Instagram, você deve ter me visto o quê? 3 vezes em 10 anos nos stories. Eu tiro foto de coisas, eu não busco ser o foco desse tipo de coisa. Então, mas cada um dá o propósito e usa da melhor forma. Pra mim é engraçado que eu olhava e falava, nossa, que legal, nunca vou usar. Nossa, não é nem como desliga. Eu não sei nem chegar pra ligar e desligar. Pegando um exemplo mais simples, todo mundo que já foi, vamos jantar lá com uma galera e tal, e aí quer tirar aquela selfie da mesa, ou tá em algum lugar com um monte de amigos e quer tirar aquela selfie em grupo, sabe o quanto é difícil você, no braço, conseguir enquadrar todo mundo ali, e nisso também o Center Stage ajuda, o fato do sensor ser maior ajuda, mas principalmente o fato de você conseguir segurar o iPhone na vertical e ainda assim enquadrar todo mundo, porque é muito difícil vocês com o braço esticado, com o iPhone na horizontal, você conseguir tirar a foto sem tremer o iPhone. É muito difícil, ainda mais, e com o controle da câmera, o camera button, o control, sei lá, ficou pior ainda, porque daí sempre que eu vou segurar o iPhone na horizontal pra tirar foto assim, eu acabo relando ali no botão da câmera e dá zoom, troca a câmera. É um inferno, então é muito bom pra isso também. É algo que eu faço uma vez a cada 3 meses, mas vai ser muito útil nesses casos. Já que o assunto é câmera, no 8X,
Vocês não acharam pixelado demais? Vocês não acharam o 8x ruim quando eles pegam o 8x? Você mal vê a boca da pessoa. Olha, no vídeo do evento eu não consegui reparar isso, não. Teria que ver as fotos de verdade, assim, sem ser num vídeo, pra poder julgar. Eu não prestei. Eu falei com o Rambo durante o evento, isso. Não sei se eu falei direto com o Rambo ou foi no nosso grupo nós três, mas chega no fim do evento e começa aquela enrolação e câmera. Pra mim tá virando uma nova parte de jogos. Falou, cara, vocês falaram a mesma coisa no passado e. Tá tudo pra cima, tá tudo melhor, beleza, mas... Eu acho também que essa parte das câmeras podia ser mais rápida. Minha cognição reduz. Eles focam muito nisso porque é o que vende iPhone, no fim das contas, né? Então tem que focar nisso. O que esse ano especificamente me ativou é porque, vamos combinar aqui, eu nunca tirei foto pro RAW. E isso não significa que você não deva tirar. Tô dizendo que eu nunca tirei, Já tirei sim pra testar, mas... Peraí, deixa eu ajustar. Eu nunca fiz correção. Quem é que vai gravar um vídeo pro RAW e ainda vai querer sincronizar a multicâmera? Vai fazer aquele efeito slow motion pra rotacionar a câmera e aí precisa fazer o sync com um Genlock. Isso é maravilhoso. Mas pros profissionais de câmera, eu acho que o iPhone Pro chegou num nível muito... Quando você pega um MacBook Pro, ele acho que tá ok, né, no sentido do geral. Quando você pega um Max, Ultra, whatever, você já tá indo muito acima da necessidade média. E acho que o Pro hoje, ele tá acima da necessidade média. Mesmo que você seja um criador de conteúdo que precise de câmeras, eu acho que ficou demais. Até pelo conceito do zoom, né, que você vai dar. Porque quando você dá zoom, a maneira que eu olho pro zoom, tá? A galera vai falar que é 2 vezes e amplifica 2 vezes, sim, tá certo. Mas pra mim, eu vejo o zoom como ele reduz a distância. Então, por exemplo, se eu tô a 800 metros de uma montanha e eu dou um 2x, ela vai aparecer como se estivesse a 400. Não é exatamente isso, tem várias variáveis, field of view, mas o que eu quero dizer? Se eu tiro a foto de uma pessoa e uma montanha no fundo, sei lá, a pessoa tá a 2 metros e a montanha tá a 800, se eu dou um passo pra frente, a pessoa vai ficar a 1 metro e a montanha continua aos 800 ou 799. Quando eu uso 2x, muda completamente a proporção, porque a pessoa vai ficar ali a 1 metro, mas o fundo vai ficar a 400, assim, muda a distância das coisas, né? Fica parecendo artificial. Tanto é que muitas pessoas, inclusive criadoras de conteúdo, não usam o zoom por causa desse efeito. Então, assim, não sou sendo contra zoom, não. Acho que tem o uso do zoom. O Rambo acabou de falar paisagem, você quer chegar um pouquinho mais perto, o zoom vai ter um efeito muito legal. Mas eu senti que o Pro ficou muito Pro. Não porque ele ficou muito profissional, ele ficou muito câmera. Ele tá querendo conversar com cara de cinema, tá querendo... E tudo bem conversar com cara de cinema, mas eu já não sou mais. Virou um... Não é mais um iPhone Pro, é um iPhone câmera, não um iPhone com processamento ou o que quer que seja que você queira colocar pra esse Pro. Virou um iPhone câmera. E aí por isso que eu achei... Você tá se sentindo excluído, é isso? Um pouco, não é nem excluído, é porque legal ter isso, mas parte também um pouco... Olha, tem isso tudo aqui e você precisa... Não, você não precisa disso. Isso aqui é pra... Né, como eu falei, nem preto tem. Assim, tem um laranjão aqui, é pra galera descolada, entendeu? Não sei, eu não vejo mais o Pro como um... Não é isso que eu quero falar, né? Mas pelo adiantado da hora, o Pro não é mais a meta, não é mais o objetivo. Entende? Acho que... Você quer o Pro de processamento, você pega o Air, que tem inclusive na cor preta. Pois é, e é isso que eu tô falando. Né? Acho que houve esse shift interno. Né? O Pro é pra... Galera, você precisa de câmera? Ou bateria, enfim, aquilo que o Pro oferece, vai pra ele. Mas... Inclusive, eu não sei se vocês também tiveram essa sensação, mas a nova carapaça ali do iPhone Pro e Pro Max, e eu não sei porquê, mas principalmente o laranja, me passa muito uma vibe de Apple Watch Ultra. Não passa essa vibe pra vocês? Assim, sim. É um tanque de guerra também, assim como o Apple Watch cachudo. Ultra. É o Cybertruck da Apple, assim. Tipo, não que eu acho um pouquinho mais bonito que o Cybertruck, mas assim, é meio Cybertruck o design. E só uma correção antes que eu me esqueça. Muito obrigado, Douglas Knevitz e o Cláudio Sartal. A câmera frontal é 18 megapixels, não é 24. Falei besteira aqui. A traseira que é 24 com o crop padrão.
E nem dá pra qualificar esse Pro como gamer, que ele não é um gamer. Não é pra jogos, porque você pode ter o mesmo desempenho com o Air. Ah, mas tem a câmera de vapor, enfim, pra você extrair, você não vai extrair isso com um modelo de IA. Não, peraí, deixa eu rodar aqui. Não, você consegue fazer isso com Air. É pra quem vai editar longos vídeos, fazer... É sei lá, um iPhone editor, não sei como é que é o termo, mas acho que é um pouco isso, ele ficou ultra, né? Ele saiu do profissional e entrou no ultra. Uhum. Eu concordo, tanto é que, né, falei que lembra o Apple Watch Ultra de certa forma, e uma coisa que definitivamente não tava no meu bingo, a gravação de vídeo RAW, em ProRes RAW, que é tipo bizarro, que as câmeras que tem esse tipo de gravação são câmeras caricíssimas, e tá aí, e inclusive, eu quando tava assistindo o vídeo do evento, não vou falar que eu detectei já pela imagem, mas assim, teve uma cena específica do evento, acho que era uma que era mais de noite, quando tava começando a parte dos iPhones ali, que tava com uma textura da imagem que eu fiquei pensando, mas será que eles gravaram esse evento no iPhone? Não é possível, tá muito... As junturas porque muito legais. Tem aquela... A imagem de smartphone tem ainda aquela qualidade de imagem de smartphone que não é uma coisa hoje em dia que você consegue apontar e explicar exatamente, não, é por isso. Uhum. É só pra quem é nerd que nem eu, que já trabalhei com vídeo, que gosta da estética do filme analógico e tal, o vídeo tem uma qualidade de vídeo. E teve cenas nesse evento que depois foi revelado, foi gravado nos novos iPhones, que eu vi e fiquei... Mas como é que eles tiraram essa imagem do iPhone? Claro que tem a iluminação profissional, tudo aquilo que a gente já mencionou aqui, mas ainda assim, nada acaba com a estética de vídeo. E eu vi cenas nesse evento que não tinham essa cara de vídeo de iPhone. Tinha cara de produção de cinema mesmo. Não que já não tinha coisas antes que pareciam, mas enfim, é difícil explicar essas nuances, ainda mais à meia-noite e pouca. Mas eu percebi essa diferença e eu imagino que eles gravaram em RAW os vídeos do evento e aí fizeram um color grading ferrado depois. Ficou incrível, assim, realmente me chamou a atenção. Agora, antes que eu esqueça, só deixa eu comentar uma coisa rápida que eu dei risada hoje, que a parte do Greg Joswiak apresentando as câmeras foi dentro de uma Apple Store que é linda, que fica num bico assim, e ela vai afinando lá pro fundo, e atrás dele em cima tem o logotipo da Apple. E, geralmente, esse logotipo na vida real, ele tá virado pra fora da loja. Pra quem está passando na frente da loja, vê o logotipo da Apple. Logo pra quem tá dentro da loja da Apple, o logotipo tá ao contrário. Aí já veio alguém, olha, a Apple usou IA pra inverter o logotipo da maçã. Eu falei, não percebe, alguém foi lá e fez, e virou o negócio? O cara tem que falar que foi IA. O que você acha mais provável? Que alguém precisou... Fica isso do reflexo, não sei o que lá, ou se subiu, botou o cara na manutenção numa escada, girou 180 e pronto, e depois desvirou, né? Ou fez na pós-produção também, mas é muito mais barato pagar um contractor pra ir lá virar o negócio. Nossa! É o lance de IA versus CG. Eu olhei isso e falei, cara, IA tá virando... É a crítica... Oh, meu Deus do céu. Mas enfim. E tem uma parte de uma outra loja, onde, se eu não me engano, falando do Apple Watch, que mostra o externo de São Francisco, mostra aqueles prédiozinhos e tal, que é uma praça, de frente pra uma praça. Uhum. E aí passa um pássaro. E é um pássaro branco, que é igual aqueles efeitos de mosca que a gente vê no cinema, às vezes que tem a mosca que você vê que é fake, que a pessoa até nem mexe ali, nem enfim. Sim. Vê o pássaro surge do nada, aí colocou o pássaro do nada, ele vem, vai indo, aí a câmera shifta, né? Ela faz um efeito, e aí no mesmo momento em que a câmera faz o efeito, o pássaro dá um mergulho pra baixo. E o pássaro some, né? Ele não vai até o final da janela, ele some no meio. Então, nos fundos, assim, eu percebi algumas coisas. O Timóteo também percebeu o Timóteo. Não é questão aqui do pessoal dele em si, mas dava pra perceber que ele tava envelhecendo ali no vídeo. Eu comentei isso no evento passado. Ele tá Você vê umas manchas no braço. É a idade. Nada de errado com isso. Todo mundo envelhece, todo mundo vai ter. Os dentes, a parte de baixo... Eu achei que fosse um efeito, alguma coisa, né? Mas... Agora que eu tô falando, ninguém vai conseguir desver.
os dentes inferiores dele, principalmente o central, a esquerda, a direita, enfim, a base tá preta. Depois vocês olhem quando ele estiver falando na parte de baixo. Tem alguma... Nada de errado, não. Pode ser natural, enfim, mas não era assim. Isso eu não cheguei a reparar. Tô caçando aqui esse pedaço do pássaro aí que você falou. Inclusive, eu gostei muito desse esquema do evento de ficar circulando ali por várias lojas e tal. Poxa, sim. Algumas das quais eu já estive, então é muito legal ver... né? Você fica o evento inteiro que nem o meme do DiCaprio, né? Apontando pra, né? Muito legal. Inclusive no Visitor Center lá da Apple Park. Muito legal. Eu achei de eventos recentes, o que foi por São Francisco, eu tinha achado legal, acho que foi do evento de iPhone e Apple Watch do ano passado, mas esse ficou legal e também não teve muita transição, que é o que eu sempre reclamo, que tem muita transição. Era um fadezinho e tá resolvido. Só numa outra loja que quiser dar uma valorizada, tudo bem, de vez em quando, beleza, mas o evento inteiro assim ataca a labirintite, né? Não dá. Então esse eu gostei. Como estruturalmente eu achei que esse evento foi melhor aproveitado, sabe? Com certeza. Teve um detalhe também que me chamou a atenção esse ano, que e já tinha rumor disso, né? Que eles aproveitaram o espaço da bandejinha de chip ali, nos modelos que tem só o eSIM, e colocaram mais bateria. Sim, teve até animação, tipo, entendeu o que eu desenho? Eu fico um pouco chateado com uma coisa que eu vou falar agora e vai ter gente que vai ficar chateada comigo, talvez, e vai querer me explicar por que não é assim. Eu queria muito que os modelos no Brasil já fossem sem o chip físico. Eu entendo por que eles não fizeram ainda, mas eu acho que daria pra fazer, porque o brasileiro, no geral, adota novas tecnologias e a pessoa que quer um iPhone vai dar um jeito. E a pessoa que tem grana pra comprar um iPhone no Brasil, principalmente, tem como dar um jeito de trocar ali o chip. E hoje em dia você já faz isso. Algumas operadoras, você nem precisa mais ir na loja da operadora pra fazer isso. Uhum. Então eu acho que... Porque daí eu fico assim, poxa, o modelo vendido no Brasil é capado, de certa forma. Tipo, pra mim isso é uma desvantagem, né? Então, o modelo vendido na França, será que já é só assim? Se for, daí com certeza eu compro na minha viagem. E ainda faço um trade-in. Talvez, hein? O Eduardo Lombardi levantou a questão aqui. E aquele lance do iPhone Air, da câmera que não orna com a borda do iPhone? Então, não é... Calma. Não é matematicamente concêntrico. Porém, tem um detalhe muito importante no aparelho de verdade que nenhum dos mockups tinha, ou se tinha, não estava bem feito. Que... O platô não é uma extrusão abrupta. Ele tem um taper ali que não é 90 graus o ângulo que ele eleva a partir da base para subir. Ele fuse com o negócio ali atrás, ele se funde com a parte de trás do device. E isso ameniza a falta de concentricidade matemática. Porque nos ângulos onde você observa o iPhone, na maioria das vezes, visualmente parece concêntrico, embora não seja matematicamente concêntrico. Então, pra mim, o faniquito tá resolvido. Ainda fica um faniquito em background de... Não, beleza, não é tecnicamente, mas visualmente ali com aquele taperzinho fica legal. E no Pro, pelo menos, eu tive a impressão que é concêntrico. Porque daí é um squircle, não é uma pílula. Pra mim, não. Não. Não estou dizendo que é bonito, que, né? Só pra deixar claro, que eu nunca achei o Iconic Plateau, eu nunca achei bonito, continuo achando horroroso, mas não tá tão horroroso como eu achei que seria com base nos mockups, como costuma ser o caso. Eu vou fazer, pra mim tá exatamente o oposto. Eu gostei, assim, não existe unidade gráfica conceitual entre a linha toda. Eu sempre penso no Skyline de Londres. Cada prédio é de um jeito. Parece os PlayStations também, cada versão é de um jeito. Eu acho que é assim. Mas essa barra de trás, especialmente do iPhone Air, eu acho ela bonita como uma ideia. Mas é que eu brinquei. Isso não teria acontecido se o Johnny Ive estivesse vivo, sabe? Porque não acompanhar, mesmo tendo ali aquela transição arredondada entre o
topo do platô e a base dele, que é onde é o telefone, eu acho inaceitável uma coisa tão próxima da borda não acompanhar a curvatura da borda, sendo que os dois são arredondados. Não. E o vídeo de introdução do evento foi justamente mostrando... Então... E aí eu me pergunto, é porque é difícil, para quem já mexeu com isso, você obter uma concentricidade entre um Squircle e um Squircapsule, porque não é uma cápsula, também é um Squircle que o corner radius é a metade da altura, então por isso que ele vira uma pílula, nesse caso. E é difícil obter concentricidade nesse caso, você teria que variar o tamanho ou o corner radius, o outer, de fora. O português foi embora, o inglês também, gente, desculpa, é muito tarde. Enfim, por que eles não fizeram um Squircle? Por que tem que ser uma pílula? Porque não ia faltar espaço por ser um Squircle, ia ter mais espaço se fosse um Squircle. Então parece que é tipo, não, tem que ser uma pílula. E eu ia falar uma palavra feia aqui. E whatever, se não ficar concêntrico, é porque tem que ser uma pílula, porque sim. É porque é a mesma coisa do iPhone 17 normal, que você tem as duas câmeras. O arredondado do platô acompanha o formato circular da lente. Então é o que está mais próximo, a lente está contida nele, ok. Mas, ainda assim, porque você tem duas variáveis que você pode ajustar aí. A altura dessa caixa, que influencia no tamanho do arredondado nas laterais, ou então você não arredonda completamente, deixa esse Squircle sutil. Ainda assim ia ser estranho, mas eles fizeram a pior de todas as situações e deixaram... Que existe o alinhamento óptico e o alinhamento matemático, nem sempre essas coisas... Aliás, raramente essas coisas combinam. Alinhar matematicamente qualquer coisa é pedir pra parecer torto quando não está, que é pior do que não estar torto pra parecer reto quando tá torto, né? Assim você... O Eduardo mencionou aqui no chat sobre faltar espaço pra bateria. Eu não acho que faltaria, porque se você diminuísse o corner radius da pílula minimamente já ficaria concêntrico, isso não ia mudar significativamente ali o design interno. O design interno poderia permanecer o mesmo, porque sim, a área ocupada, a área disponibilizada por um Squircle com corner radius menor é maior do que a área disponibilizada por uma pílula. Então, daria pra colocar ali, poderia comer espaço da bateria, mas seria ínfimo, se fosse o caso. E aí eles poderiam fazer o buraco da câmera não ser redondo. É óbvio que a lente em si tem que ser redonda, mas poderia ter um framezinho que a lente fica ali dentro, que seria um Squircle menor ainda, preto, daria pra fazer. Então, não gostei. Eu acho que essa parte realmente... Sempre tem que ter alguma coisa, né, pra estragar. Então isso deu uma estragada, mas ainda assim eu não achei tão horroroso por conta ali do detalhe que eu mencionei. Na hora que eu tiver mais tempo, eu tento fazer um mockup. Agora, foi engraçado que eu comentei isso no Slack do 95Mac e o pessoal brincou, então foi você? Porque aparentemente... Tem o Michael Bauer, que é um cara extremamente talentoso lá, que faz os photoshops das imagens, as montagens, ele manda muito bem. E aparentemente, um dos mockups desse iPhone Air tava do jeito que os próprios dummies estavam sendo, que era desse jeito, desalinhado. Aí disse que alguém entrou lá nos comentários e descascou ele, falou incompetente, você faz um negócio torto e feio, mal feito, etc, etc. E quando ele acertou exatamente como é que eu queria, o que tá errado é o iPhone mesmo. Então eu brinquei que tava me chamando a atenção. Falei, então foi você que entrou lá e xingou, né, que tava errado. Sim. Óbvio que não. É engraçado. Enfim, aí, sim, arrematando o evento, né, teve de acessórios o lance da alça de bolsa para usar o iPhone como se fosse uma bolsa, e também junto o Tech Woven, que é o novo Fine Woven. Conceitualmente é curioso que o problema é o Woven, que vai remeter a esse tipo de capa, que remete à capa que não deu certo, porque esse aqui é o marcante, né? Então a Apple manteve o Woven pra provar um ponto, né? O problema não era isso, né? Que a gente tá mudando. É o Woven, vai dar certo que isso vai substituir o couro. Mas essa capa pelo menos parece ser mais bonitinha, eu achei. A textura visual dela é mais bonitinha. Vamos ver, daqui a uma semana foi suficiente pro pessoal saber se o Fine Woven funcionava direito ou não ali. Funcionava não, né? Mas marcava, sujava, etc. Vamos ver como é que vai ser essa. E tem a bolsa, pra usar o iPhone como bolsa, que é o... Como é que chama? O Crossbody Strap. Alguma dessas coisas apelam pra vocês? Nope. Não conversa comigo. Mas teve uma modinha um tempo atrás de uma galera usando assim, né? De uns cases com esse jeitinho. Mas comigo
E eu comentei isso faz umas semanas, eu vi na TV um anúncio de uma... vendendo pro público masculino essa alça pra usar o iPhone e vendia como coisa pra homem. Sabe assim? Botavam os caras usando o negócio e uma estética escura e os caras de terno. E eu falei, nossa, que ridículo, né? Precisa disso pra não ferir o ego ali de ninguém. Mas ainda assim, aparentemente... Ó, o Douglas falou que na Ásia é super comum. Tem alguém que já mandou um follow-up também, falou que na Europa... Sim, rola, né? Lugares em que a chance de alguém passar... Rio de Janeiro... É um pouco menor, existe. Óbvio que existe em qualquer lugar do mundo, mas acaba sendo um pouco menor. O Henrique falou, né, que quando ele foi no Japão, estava sendo vendido e usado pra todo lado. Então é uma tendência mundial. Eu reparei isso quando eu tava no Japão também. Eu reparei não só isso de smartphone, mas assim, eu vi que existe uma cultura de penduricalhos. De, tipo, todo mundo que tava de mochila tinha coisa pendurada na mochila. A galera gosta de pendurar coisas em coisas. Então, o Eduardo falou que essa alça pra ele apela só como um anti-roubo em São Paulo, que segura o aparelho. Assim, não existe alça anti-roubo que supere o poder de uma tesoura ou de um arrancão, né? Então tem jeitos e jeitos que pode não ser... Enfim, né? Cada país tem os seus problemas, não sei quanto isso vai colar aqui, mas a gente vai acabar vendo na rua um ou outro, o pessoal passeando em shopping, vai estar com um negócio desse. E também tem de você passar essas correias, pelo que eu entendi, também existe uma outra cultura de penduricalinhos, de ser uma mini correia com um ursinho, um Pokémon, um lacinho, uma coisinha, né? Pra ser uma joia. Tipo joia de Havaianas. É isso pra usar no iPhone também. Então teve a história de acessórios. Vamos ver se funciona. O bom da correia é que a Apple não vende só a correia, vende a correia e a capa. Então vende 2 acessórios. Vende o acessório e vende o acessório pro acessório, pra você usar os dois com o iPhone. E assim ela se dá melhor nos trimestres fiscais. Chegamos ao fim do evento? Olha, tem muito mais coisa além do evento, mas eu acho que pra uma primeira passada, tá bom. Ok. Digam pra gente, pessoal, tudo o que vocês acharam, impressões, a gente quer saber mesmo de vocês, como é que é a receptividade, não só do nosso lado que eu esteja falando, mas a gente quer ouvir de vocês, o que vocês acharam, o que vocês vão comprar, o que vocês não vão comprar, etc, etc. A gente vai deixar aqui pra semana que vem as perguntas que vocês enviaram pro Alô ADT por meio de gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer a vocês que ajudam o ADT a ficar cada vez mais bacana. Obrigado a quem participou da votação, né? Parabéns de novo ao Iron por ter sido o vencedor. A gente vai falar com você a hora que tiver pronto o seu passe do wallet. A gente conversa com você. Obrigado a quem deixa reviews, avaliações, quem recomenda o ADT e principalmente quem vai em gigahertz.fm/apoio para ajudar a bagaça a seguir acontecendo, e também Eduardo Garcia pela edição do podcast, e também ao Rambi e o Coca por mais uma co-apresentação de mais um ADT pós-evento da Apple. Valeu! Quem quiser me encontrar por aí, mastodon.social, @inside, também apresentou lá Mundo aqui na Gigahertz. Bendes, parabéns pela bola de cristal, Della Bona, parabéns. Para falar comigo, vocês sabem, só lá no seu motor de busca, sua IA preferida, bater Coca Tech, ou então manda uma DM lá no Instagram para @coca.tech. Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e a Fonte. Para a Lura, apresento o IA sob o controle. E vocês encontram meus textos no 95 Mac. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Tchau, tchau!